Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Black White Podcast. Pessoal, antes de soltar a vinheta, quero agradecer os nossos patrocinadores, Fusion Studio, onde você encontra algumas modalidades de luta como Muay Thai e Jiu-Jitsu, e na academia eles têm uma associação que prepara o seu filho contra o bullying, prepara fisicamente e psicologicamente. Também quero agradecer ao Nildo Júnior, é um influenciador digital, no qual ele posta conteúdos te ensinando a empreender aqui em Portugal. E também quero agradecer a Mototec, localizada em Portimão. Se você tiver qualquer problema com a sua moto, só encostar lá, procurar o Leon, que, meu, o serviço deles lá é 100%. Pessoal, muito obrigado, fica com o episódio e solta a vinheta. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Black White Podcast. Galera, já aproveitando, já deixa o seu like, se inscreva em nosso canal, acesse as redes sociais que estarão na descrição. E pessoal, hoje eu trouxe a galera do BWS, que é o Black White Sports. É o pessoal que vai estar apresentando o quadro, falando de futebol, mantendo você por dentro de todas as notícias do futebol brasileiro e do futebol português. E aqui comigo, montando esse time, está o Jonathan, Luciano, que vocês já conhecem, e trouxemos um reforço, Paulinho. Palmas pro Paulinho! Paulinho. Paulinho não, Paulão, por favor. Bati até o dente aqui no microfone. Mas é isso, gente. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Valeu aí por aceitar o convite, para nós estarmos aí acrescentando conhecimento, entretenimento para as pessoas aí. E hoje nós estaremos fazendo um episódio para nós estarmos conhecendo aí a história de cada um deles, estarmos, né, se familiarizando com cada um deles. Vocês já estão familiarizados já com o Jonathan e o Luciano, que eles têm aparecido bastante. Principalmente o Luciano, né, Luciano? Deu bom aquele corte seu? Só um pouquinho. Olha. Só um pouquinho, é. Deu bom o corte. Deu bom, mas a gente só fala a verdade. Você falou do Veiga, cara. Falou do Veiga e do goleiro do Corinthians. Né, que cara horroroso, né? É muito ruim. Meu Deus. Pra onde que vai o futebol? Eu acho que 7K não é pouca pessoa, não. Se você for juntar 7K aqui... É muita gente. É muita gente. Inclusive, pessoal, ó, compartilha aí, tá? Mete o dedão lá e compartilhe com aquele seu amigo, tá? Que é corneteiro também. Boa, boa. E, ô Luciano, já aproveitando que você falou do Veiga, já escolheram já um técnico para a seleção brasileira? Porque nós falamos da seleção. Falamos. Então, já escolheram? Cara, eles estão procurando. Aparentemente, pelo que eu estou sabendo, parece que o JJ vai. E chegou no meu ouvido. O JJ parece que vai. E você acha que é uma boa escolha? É uma boa escolha, com certeza. Ah, É um treinador de nome. Tá, é 3, né? Felipe Luiz, o JJ, que é o Jorge Jesus. E... Pô, José Mourinho também. Não, mas o Ancelotti. o Ancelotti já falou que não vai. Ontem saiu a notícia do José Mourinho. José Mourinho também, que também não. é um excelente treinador. O problema não é esse, o problema não é escolher. O problema é que todos eles, quando ou quem aceitar esse cargo, vai ser subordinado. Então, e aí que agora, está o problema. Não, peraí. 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 É por isso que eu não acredito. É por isso que eu não acredito que ele vá. Então, que daí você está dizendo que qualquer técnico que entrar lá, a CBF vai... Na realidade, eles que mandam. Eles querem um cachorrinho lá para ficar domando. O Jorge Jesus falou, eu posso até ir, mas eu quero ter autonomia. Entendeu? Não é simplesmente eu chegar lá e vocês me mandarem igual um cachorro. Não. Mas você acha que na hora que chegar lá e ver o dinheiro não muda a conversa? Não. O Jorge Jesus já tem muita grana. É um treinador de renome já. É um cara que já ganhou muita coisa. Então, não acredito que ele vá se submeter a esse tipo de chantagem de uma CBF. E outra, ele fez história em pouco tempo, né? O Flamengo, em 2019. Também, mas aquele time do Flamengo também, qualquer um faria história, essa é a verdade. Para você, qual que é o melhor técnico brasileiro hoje para assumir a seleção? Cara, no Brasil hoje, no futebol brasileiro hoje, para mim o Felipe Luiz. Por que Felipe Luiz? Por uma questão que ele jogou muito tempo na Europa, ele viu
passou pelos melhores treinadores, então absorveu muitas coisas e basta ver o time do Flamengo hoje. Ah, Mas se eu for acho assim, outra coisa. então, se for assim, então o Ronaldo Fenômeno ele tinha que ser o treinador, hein? Mas o Ronaldo Pela Fenômeno bagagem. o Ronaldo Fenômeno só entende acho de que- cachaça, Pra- engordar e de vez em quando travesti. O Felipe Luiz, ele é iniciante, apenas iniciante. Ele não ganhou nada, não ganhou nada. Concordo. Ele tem muito para mostrar ainda como treinador. Como jogador, é indiscutível. Não, pô, Agora, Bom. como treinador, ele está Não, mas- começando a carreira dele, mas eu acho que ele está indo não, para ele tá um lugar muito começando, bom. Tá começando e vai assumir uma seleção brasileira, cara. Não. Cara, eu acho que essa profissão é meio ingrata e é feita de oportunidades. A Copa é ano que vem, pensa comigo. A Copa é ano que vem, 2026. Mas esquece Copa O do cara Mundo. sem- O Não, Brasil sim, tem que. mas ok, O Brasil não pode. Esquece Copa do Mundo do ano que vem, porque o Brasil sei. não vai ganhar. O Brasil tem que Não, começar a mexer agora, visando a Copa de 2030. Ô, Não, mas eu nem Luciano, entrar pra esse lado. Uma Mas, reconstrução. mas e os videntes que tá falando que o Brasil vai ganhar? Eu não acredito em vidente, não. Se vidente fosse tão bom assim, acertava os números da Euromilhões e da Mega Sena. A verdade é essa. Falar em vidente, eu vi um vidente falando que o Atlético ia cair, que é algo que pode acontecer. É outra loucura. Isso quem fala é o Paulo, que o Atlético vai cair, o Atlético vai cair. Bom é o time dele lá de Goiás, né, o Vila Nova. E falar nisso, o Vila Nova até perdeu hoje, não foi? Eu vou te falar. Já vai Primeiramente, o maior de Goiás é o Vila Nova. Segundo, o maior de São Paulo, aqui, ó. É o quê? O Santos é tão bom. Olha, ninguém tá vendo, mas o Paulo tá com a camisa do Santos aqui. Inclusive falando sobre Charlie Brown Jr. O Charlie cara Brown. até morreu, bicho. Tá até Charlie enterrado. Brown Júnior. Já foi. O Luciano já tá falando que o Santos tá morto, igual... Não falei que o Santos tá morto. Ah, Eu acho até que o Santos tem um time com o Neymar até qualificado. Não para brigar por um título, mas ele tem um time para fazer um bom campeonato. mas cada derrota contra o Vasco. Não, mas futebol é isso mesmo, É entendeu? isso mesmo, o Atlético voltando, sempre lutando voltando. para Nem não cair. sempre, nem sempre o melhor ganha do pior. Voltando à É por isso que seleção. existe loteria Na nessa opinião- brincadeira. Na opinião dele, eu acho que não assumir a seleção agora, pá. Não estou falando que vai ganhar a Copa do Mundo ano que vem, mas estou falando de participar de uma Copa do Mundo. Tem que ter um cara ali experiente, mano. Mas eu acho assim, participar é porque muito vai só participar, né? Não, mas Brasil. participar para mim, para uma seleção que ganhou 5 Copas do Mundo, é o cúmulo do absurdo. Mas com É a vontade da ridículo, molecada porque que tá a seleção hoje. brasileira não pode entrar para participar. A seleção brasileira tem que entrar para ganhar. Se vai ganhar ou não é outra coisa, mas entrar para falar assim, não, nós vamos lutar para ser campeões. Você acha que vai Agora, ganhar? para participar, não acho que a seleção Não, brasileira tá ganhe a próxima respondido. Copa do Mundo. Tá respondido. Vai A só partir de participar. qual momento você acha aí que a seleção brasileira perdeu o respeito? A partir do momento que entrou a politicagem no meio. Daí para frente, esquece. E se você for olhar a última grande seleção que nós tivemos, a última grande mesmo, foi ali em 2006, ainda tinha uma seleção bacana. 2010 também, do Dunga. 2010, não, O podre já do não Brasil acho. hoje é o Edinaldo, é o presidente. Esse é Também. o podre do Brasil. Ele, eu não sei nem o que ele está, mas por que ele está lá? Ele estragou É o a futebol grana, brasileiro. é o dinheiro. Você viu agora para o Ronaldo queria se candidatar. O Ronaldo queria se candidatar para presidente da CBF. Só que Aí você vê a declaração dele, quando ele chegou, que ele viu como era e a dificuldade que era, ele desistiu. das 27 federações, nenhuma quis apoiar ele. Você viu Grana? que nem eu tinha falado antes, que é a máfia que é lá dentro, né? É a grana, o dinheiro manda no futebol brasileiro. Mas agora eu te pergunto, por que os clubes não votou a favor do Ronaldo? Porque os clubes recebem grana também. Isso já está combinado entre eles. Agora é mais fácil para Então, ele. o presidente do Atlético Mineiro, então, não pode reclamar da CBF. Concordo, não pode reclamar da CBF. Aí teve, voltando ao assunto do Edinaldo, ele aumentou o salário de todos os presidentes de todos os clubes do Brasil, além da Série A e da Série B. Não, mas depende. vê como Não, que o dinheiro aí libera. já tem uma coisa assim que vou dar um exemplo. Alguns clubes hoje são SAF. Então eles têm um presidente teoricamente fantoche, porque eles têm o clube uma empresa é dona do clube, como Atlético, Bahia, Botafogo. Então tem um dono. E o dono dele, logicamente, alguns até procuram títulos, aqueles que são mais fanáticos, aqueles que são donos do clube e torcedor do clube. Sim, sim. Mas outros não. Você teve um exemplo aí agora, foi o Cruzeiro. O Ronaldo comprou o Cruzeiro
na época, olha, foi o negócio mais bem feito da vida do cara. Porque ele falou, vou botar tanto, mas com o dinheiro que ia entrar, do bolso dele não saiu nem um centavo. Aí chegou, levou o Cruzeiro para a Série A, e o clube horroroso do mesmo jeito. Aí, o que aconteceu? Ele simplesmente chegou lá, vendeu para um cara que era torcedor do Cruzeiro, que é dono da rede BH lá, em Minas Gerais, de supermercados. O cara tem grana para rasgar, jogar, molhar. Aí falou, não. Entendi. Foi um negoção, porque pegou por um preço, que não pagou praticamente nada, e vendeu por uma grana alta. Que negócio bom é esse, né? E lá joga o melhor jogador, né? O Gabigol. Meu Deus. Gabigol e Ele é Dudu. horroroso. Cara, o Gabigol. Gabigol e Dudu. Olha, vocês vão me Vou falar uma desculpar, coisa. mas o Gabigol é horroroso. Pô, vou te falar uma coisa O aqui. Gabigol, ele parece aquele jogador de segunda divisão, sabe? Não, mas é o Gabigol. Meu É o Gabi, Deus. Gabi. Gabigol É o joga- Gabi. Mídia, O, mano, Gab- é o muita Gabigol mídia. jogou no Santos quando começou aí num Flamengo do Jorge Jesus, que até minha mãe lá na frente lá faria gol. Então, não ele para mim, ele não é esse jogador. Esse jogador aí que eles falam, pô, o Gabigol é isso. Não é. O Gabigol é horroroso. É um jogador muito ruim. A cada 50 ele perde 39, 40. Eu tenho a mesma Então, opinião não dá. do Yuri Alberto. É outro também, que ô corintiano, grava o que eu estou falando hoje. Se continuar com o Yuri Alberto aí, vocês estão perdidos, tá? Vão tomar lá atrás, que a zaga de vocês é horrorosa e o ataque é pior ainda. Não, aí Então tá falando que é um time de várzea? É mesmo. Agora... Olha, o Corinthians caiu muito. Para quem viu um time do Corinthians, para quem viu o Ricon jogar, Edilson jogar, Vampeta Você viu o jogar, Neto jogando. ó, Marcelinho Carioca. Pô, tem que Ô, falar de Yuri Alberto. Ah, mas Meu Deus do céu. Saudade de 2012. E falando em Corinthians, Jonathan, como é que foi aí essa semana? Uma semana campeão, outra semana perdendo? Como é que é? É o normal, né? de E um quem campeão. se lembra, eu falei Você falou que o mesmo? Corinthians não ganharia do Bahia. Tá Você gravado. falou? Não Ele falou ganhou. que ia perder, Tá ele gravado. falou que ia perder do Bahia. Ele não falou que não ia. Quase, aos 45 ou 48 minutos lá, acharam um gol. Cara, o Corinthians, E aí? se continuar do jeito que tá, com aquela a zaga, meu Deus do céu, velho. Aquele Félix Torres, o Gustavo Henrique, meu Deus. Aquele Ramalho também tá falando, ele jogou bem, mas depois começou a falhar. Ramalho, olha o nome dos caras, o Ramalho. Mas eu acho O Ramalho que eu engraçado. conheço é só o Zé Ramalho. O Gustavo Henrique, Cantor, zagueiro, tem medo de colocar a cabeça na bola. Meu Deus. Eu acho E, engraçado e o vocês goleiro? falar Ainda bem que mal. o goleiro. Eu não sei se quando o goleiro do Corinthians joga, assim, quando ele tá machucado, ele tá machucado. Se ele machucado é um reforço ou não pro Corinthians. Porque ele só sabe pegar pênalti. Mas aqui a gente tem um guarda-redes aqui também, Ah, bom. que é o O Paulo, Paulo. É um Paulo. goleiro pessoal, profissional. Jogou em vários clubes aí no Brasil, inclusive em clubes europeus. E já usou o moicano do Neymar. Também. Pô, pior que usar o moicano mesmo. Só que agora, olha o que aconteceu. Acabou, né? Porque, mano, foi muita preocupação, né? Eu acabei dando desconcentrado. Aí entrou esse charme. peraí. Mas isso aqui é um charme. Não, mas inclusive nessa brincadeira, o Paulo tem um lance, quando ele jogava aqui na Europa, ele tem, não sei se o pessoal se lembra de um lance do Palmeiras e Vitória da Bahia, que o Marcos também era outro piruceiro danado. Pegar Não, o pênalti, mas- ele pra pegar pênalti era Exatamente. ideal. Agora, o Marcos vai chutar a bola e ele fura a bola, o Vitória faz o 5º gol. O Paulo também tomou 5 peru num jogo aqui também. Foi mesmo, pô. Não foi 5. Foi 6. Isso foi em Tapaciguara, no torneio. A final foi contra a Ponte Preta. Certo. Afinal, contra a Ponte. Ponte Preta. E Meu eu levei Deus. 6 gols, mas não foi aqueles gols normal. Um foi debaixo das pernas, o outro foi encaixar a bola. Passou entre as mãos e acabou o jogo. Eu fiquei tão triste, mas tão triste. Joguei minha luva fora do ônibus e chorei, mas é normal, né? Mas o que aconteceu? O psicológico tava abalado? O que aconteceu? Cara, Não, imagina- foi uma fase de peru. É Ele mesmo? tremeu. Frangueiro mesmo. É mesmo? Tem isso? Na Mas final, ele tremeu. Imagina você pegar numa Cara, final você e tomar 6 salvou. gols. Você salvou, cara, Mas o depois time. disso, não. Mas depois disso, ele saiu de lá, jogou em clubes europeus. Jogou com os Japa. Jogou. Você jogou no Mafra aqui, inclusive. Joguei no não jogou? Mafra, joguei no Melgacense, que é de Melgaço. Joguei no Toricense, que é de Leiria.
E no Brasil, 2007, 2008, joguei no Goiás, fui pro Atlético, depois fui pro Vila. O quê? Fui campeão goiano. O quê? Pode olhar lá no meu Instagram, pode me seguir, tá lá arquivado. Foi mesmo? Campeão goiano pela Paulo foi Itaberaí. campeão. Goiano. Caramba, cara. E a época do Goiás, não sei se vocês veem Copa São Paulo, a época do Goiás chegou na final e perdeu, foi a melhor categoria de base do Goiás, foi 2 ou 3 anos atrás. Sim. A gente jogou contra aquele time na semifinal e a gente ganhou. Aí, tá vendo? Você tem campeão aqui também. Inclusive, agora o Moço. Paulo também, o Paulo tá ingressando também numa nova carreira também. É. Agora é treinador. Vamos É ver. Ele mesmo? treinador de goleiros. Rapaz. Não, porque Recebeu alguns convites aí. eu já Mas tive tá a bom. felicidade e infelicidade ao mesmo tempo de jogar com você. Porque, infelicidade porque eu não sei jogar bola. Eu sou ruim. E a felicidade porque nós jogamos junto. E eu vi, você faz aqueles E eu negócios, fiz gol aquelas nele pontes. Meteu gol no Paulo? Eu E gosto, aí? muito, eu gosto muito de pular um pouquinho, sabe? Os caras eles me chamam às vezes de aranha. É mesmo? É mesmo. O Santos teve um goleiro chamado Aranha, né? Teve, Sim, mas é porque- teve sim. Era bom ou ruim? É ruim pra Aranha caramba. Aranha era só não. o nome, era só o nome. Porque Não, Ah, bom pra Pesado, mim, bom pra mim é pesado. Neuer, Schumacher, que, porra, o goleiro é Buffon. Paulo Aranha. Mas só Agora- os aposentados, pô. Hoje. O Dida, pra mim, foi o melhor goleiro mas e brasileiro que eu vi hoje? jogar. Hoje, Mas se for hoje. pegar os melhores jogadores... Cara, aqui, Hoje, em dia hoje, você tem um goleiro muito- bom. hoje em Brasileiro, dia, no brasileiro, Brasil, brasileiro. Não, o Alisson acha que é um goleiro bom. Não. Não, eu acho O o goleiro, Alisson, o o Alisson Alisson não goleiro bom. sabe jogar com os pés. Tá O doido. melhor goleiro brasileiro hoje se chama Ederson. Eu também acho. O Ederson, ele joga, ele sabe sair jogando com os pés também. O Brasil, assim, de goleiro, eu acho que tem uma safra que dá para ir. O problema é quando você sai dali da grande área. É aí que está o problema. Aí dá ruim. Aí dá péssimo. Mas boa. Então vamos conhecer um pouco de vocês aí. Já falamos um pouco de futebol. Vamos estar conhecendo um pouco a história do Jonathan aí. Jonathan, e aí, como é que foi a sua imigração? O que você fazia antes de imigrar? Como é que foi, irmão? Cara, no Brasil era... Eu não considero um pizzaiolo. Lá nós fala pizzaiolo, né? Aqui é pizzaiolo. Eu me considerava mais de auxiliar, né? Porque para mim pizzaiolo é aquele que sabe fazer a massa, é aquele que sabe fazer, além de estar ali assando uma pizza, fazendo. Então era meio que montador de pizza. Boa. Então isso eu comecei 17 anos, que daí eu tentei o futebol até os 17 anos, não deu certo, infelizmente. Aí, vou colocar desculpa como todos falam. Tive um problema no joelho. Todo mundo teve problema no Isso é joelho. verdade. Todo mundo. Ai, não virei jogador porque estourei joelho. Aí eu tentei até os 17. Aí não deu certo. Aí meu primeiro trabalho com 17 anos mesmo, foi numa pizzaria. E fiquei 6 anos lá trabalhando. Boa. Aí fiquei desempregado, aí minha mulher fez uma proposta. Vamos vir para Portugal? Eu estava desempregado, não tinha nada para perder. Bora. Falei, bora. Nós chegou aqui. E o meu primeiro trabalho foi o quê? Pizzaria. Pizzaria. Legal, mano. Exatamente. Cara, foi muito doido, porque nós chegou, no outro dia, a prima da minha mulher falou assim, tem uma pizzaria tal, que tá precisando lá de... Você não quer fazer uma entrevista lá com ele? Já falou pra você já aparecer lá. Falei, sim, já acabou de chegar. No outro dia, conversei com ele, e era num sábado. E ainda eu falei, você não quer que eu já venha trabalhar no domingo? Aí ele, não, porque quando você é imigrante, chega aqui em Portugal, mano, só quer saber de trabalhar, só trabalhar, fazer o euro. Segunda, Aí ele falou segunda. assim, não, aproveita que já é seu último domingo, descansa da viagem, segunda-feira você começa a trabalhar. Então, eu cheguei aqui já com um trabalho certo, sabe? Aí fiquei trabalhando mais 2 anos em pizzaria, cansei, saí fora. Boa. Então, querendo ou não, é 8 anos, mano, nesse ramo de pizzaria. Bacana. Rapaz. Eu não sabia Qualquer disso, dia faz não. uma pizza pra gente. Eu não sabia disso, não. Cara, todo mundo pede pra eu fazer pizza, mas... Eu gosto de pepperoni. Mas pra todo mundo eu nego. É. Porque não é uma coisa que eu gosto, mano. Rapaz, e trabalhou 8 anos. 8 anos trabalhando com isso. Imagina se gostar. Imagina se gostasse, rapaz. Rapaz. Quando Moço. eu vejo um cara que fala que já tá 15 anos numa pizzaria, cara, pra mim, quando se passa de 10 anos, é porque o cara vai viver disso mesmo, sabe? É Pô, complicado. mas aí você acha que o ramo aí da pizzaria, de trabalhar com isso, você acha que é muito desgastante ou é tipo sempre a mesma coisa? Cara, aqui fala restauração. Na verdade,
a parte de trabalhar com comida na restauração dá muito dinheiro. Todo mundo que tem restaurante faz dinheiro. Não tem como o lugar ficar parado. Porque querendo ou não, que nem no Brasil. Chega a ser sábado, domingo, rapaz do céu. É os fins de semana é o que mais vende. Então eu já não queria mais essa vida. Mas na parte de restauração de restaurante é um dos que dá mais dinheiro hoje no mercado de trabalho. Entendi. E já vamos fazer um... Como é que fala, velho? Rapaz, mano, me fugiu a cabeça. Já vamos fazer uma propaganda aí, que sua esposa, ela é fisioterapeuta que fala? Já pode fazer a propaganda aí da sua esposa aí, pode ficar à vontade, para aquela câmera ali, ó, já pode fazer a propaganda. Que o Jonathan, ele é pizzaiolo, mas está aposentou, né, Jonathan? Aposentei. Aposentou. Nem para fazer em casa eu faço. Mas... Minha mulher pede, faz uma para nós. Não. E se eu pedir? Nem para minha mulher eu fiz, eu cara, E ele tem uma carreira aí nessa área, e a sua esposa também criou uma carreira também, né, Jonathan? Sim, ela é fisioterapeuta formada, minha esposa também. Meu, ela é demais, cara. Eu indico ela para todo mundo, não é porque é minha mulher, porque realmente ela é boa, cara. Olha, você pode perguntar para qualquer um que fez, que fala, Consulta? consultou com ela. Mano, todo mundo elogia. Ela é muito boa. Então, realmente indicar a minha mulher, que é a Daniele Monteiro Ribeiro, é fisioterapeuta em Lagos. E, cara, indico demais. Boa. Nós vamos estar colocando a página profissional dela, né? Lá na descrição, pessoal. Dá uma descida lá, você que está precisando fazer uma fisioterapia ou algum tipo de tratamento nessa área, pode entrar em contato lá, que ela atende. E ela atende todo o Algarve? Como é que é, Jonathan? Lagos, Portimão? Sim. Então, Lagos, Portimão, mais longinho assim, Albufeira, né? De Albufeira para cá, né? Porque senão acaba ficando muito longe também, né, mano? Mas é isso. E aí, Luciano, e você, irmão? O que fazia aí no Brasilzão? É totalmente diferente, cara. É uma parte da minha história aqui que eu queria até esquecer um pouquinho, porque eu no Brasil, eu sou formado em marketing no Boa. Brasil, tá? Era supervisor de jornal, trabalhei em um grande jornal do Brasil e trabalhei em uma revista também. Lá tinha uma vida tranquila, só que eu cansei de algumas coisas lá e decidi migrar. Que é o que acontece com todo mundo, a maioria das pessoas vem por causa disso. Então, e eu falava para minha esposa, eu falava assim, olha, ela falava, você é louco, vamos sair daqui para ir para Portugal, a gente tem tudo aqui. Eu falei, não cansei, eu quero começar num lugar novo. E aí ela falou assim, mas você vai trabalhar de quê? Eu falei, eu vou trabalhar de qualquer coisa, certo? E eu me lembro quando eu cheguei aqui em Portugal, cara, cheguei, aí bacana, tudo para mim era bonito, bacana. O que o Luciano foi fazer? O Luciano, o primeiro trabalho que eu tive, fui ser ajudante de pedreiro, né? Eu não imagino você trabalhando de ajudante de pedreiro, não. Não me imagine mesmo, porque assim, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Primeiro dia eu não vou Aí eu tinha 3 dias que eu estava aqui, aí eu cheguei, eu lembro como se fosse hoje, cara. Me colocaram, primeiro que eu pensei que eu ia ser preso, né? Porque quando me pegaram 5 horas da manhã para levar para uma obra. Sim, sim. Aí eu falei, bacana. E assim, me colocaram dentro de uma carrinha, tudo fechado. Eu falei, gente, esse povo está me sequestrando. Vamos levar embora. Eu fui saber desse local depois, onde era, depois de muitos anos. Eu lembro que eu cheguei, quando abriu assim, era uma casa muito bonita, de um inglês, na frente de um mar. E eu olhava para aquilo assim e falava, caramba, que bonito isso aqui. Muito lindo. Aí o dono da obra chegou para mim e falou assim, e aí, você já trabalhou com isso na sua vida? Eu falei, não, nunca. Você nunca trabalhou? Não, nunca trabalhei. Minhas profissões sempre foram outras. Aí ele falou assim, então tá bom. Então vem aqui. Aí me mostrou, eu lembro, uma cozinha de chão batido, de cimento, sabe? De cimento. Devia ter 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, no máximo, não era mais que isso. Aí ele chegou para mim e falou assim, ó, você vai fazer o seguinte, você está vendo isso aqui, esse chão? Eu falei, você vai quebrar ele para mim. Nossa. Eu falei, tá, bacana, porque dei aquela máquina de fazer pá. Sim. Não, pá, não, meu amigo, não é assim que funciona.
Eu falei assim, não, ele falou assim, não, toma aqui isso aqui. Ele me deu um pedaço de ferro, cara, que era desse tamanho assim, mais ou menos, que eles chamam de ponteira aqui. Sim, sim. E me deu uma marreta, cara, juro pra você. Já viu a marreta do Thor? Era quase do mesmo tamanho. E aí? E o peso dela era a mesma coisa, bicho. Juro pra você, na hora que eu dei a primeira marretada, eu não chorei de vergonha. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não fiquei no Brasil? O que eu tô fazendo assim? Me deu vontade É. de pegar o voo e ir embora. Aham. E aí eu falei assim, não, mas eu não posso fazer isso, como é que eu vou voltar? O pessoal vai todo mundo falar de mim lá, entendeu? Eu falei, não, vou continuar. Aí fui trabalhar como ajudante de mecânico. O serviço, meu ombro foi embora nessa brincadeira toda. Eita. E eu me lembro de uma parte que eu não estava entendendo nada de carro, nada de Eu tô mecânica. imaginando. Não, mesmo. eu não entendo nada. A única coisa que eu entendo de carro é de trocar pneu, mais nada. Aí o dono da oficina chega para mim e fala assim, aqui, troca esse amortecedor para mim aí, você sabe? Ixi. Eu falei, eu sei trocar. Cara, comecei a soltar os parafusos de cima do negócio. Quando pensa que nossa suspensão caiu toda. Pá! No. O cara, mas que isso, Pato, é louco? O que tu fizeste? Eu falei, não, fui soltar o parafuso. Mas você falou que sabia trocar. Eu falei assim, rapaz, eu vou te falar a verdade, eu nunca troquei isso aqui, não. Meu Nunca, Deus nunca do mexi céu. com isso. Ele foi me mandar embora. Oxe, sabe? e no primeiro dia? Aí, Ele te mandou? não, uma semana. Ah, Ah. Aí depois, o que aconteceu? Eu falei assim, já não deu certo isso aqui, então o que eu vou fazer? Pô, eu vou para restauração, que restauração não tem que fazer nada, Sim, só sim. levar alguma coisa pro pessoal, acho que Sim, vai dar sim. bom. Deu mal de novo, do mesmo jeito. mas Eita. tudo isso foi um mês? Não, aí já no intervalozinho de um mês e meio. Caramba, um mês e meio, o cara já 3 Aí eu me lembro que eu estava na restauração e aí o que acontecia? O pessoal deixava os copos nas mesas, levava os copos, né? Pegava os copos, colocava na bandeja e levava para lavar. Sim, Aí sim. um belo dia estou recolhendo a mesa e aquele monte de copo assim na bandeja, eu falei assim, vou levar. Quando estou andando, cara, para onde lavava os copos lá, tinha uma criança brincando no meio da sala lá. Atropelou a criança. Não atropelei a criança. Eu passando com a bandeja, parecia cena de filme. Quando eu passei com a bandeja, a criança pulando assim, fazendo aquele negócio assim, bateu na bandeja de baixo pra não. cima. Os copos voaram tudo, bicho. Arrebentou Meu tudo Deus. no chão. E aí? Fui mandado embora também. Meu Fui Jesus. mandado embora também. Em menos de 3 meses ele foi Exatamente. demitido Aí de... depois disso eu Pô, comecei a mês e meio. fazer outras coisas, comecei a fazer Uber, essas coisas. Sim, sim. E aí eu falei, não, pra mim já deu, já passei o tempo que eu tinha que passar. Até assador de frango eu fui, cara. Rapaz, Coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. A coisa mais pesada que eu tinha pegado na minha vida no Brasil era a caneta. Aqui eu fiz de tudo. moço E do céu. aí eu cheguei A vida falei, de não, imigrante, agora eu né, vou voltar porque eu Muda, queria ser né? antigamente. Porque quando eu fui mais novo, eu cheguei a jogar. E aí eu falei, não, já que eu não consegui jogar, então eu vou para essa carreira de treinador. Boa. Aí fiz o meu curso da UEFA e toquei o barco, arrumei um emprego num clube de futebol. Hoje eu sou treinador de um clube de futebol, da Boa. equipe Júnior. Boa. Agora é o Paulo. E tu, irmão? Fala com nós, O Paulinho. Paulinho teve tu? uma vida boa. Ó, mas eu já vou falar ó. Se eu contar a minha história Não, aqui, ó, conta... o Ulisses quebra o meu pescoço. Não, ó, faz o seguinte, que a história do Paulo tem aquela assim, é tipo igual videogame, easy, medium e hard. Conta o easy, o very easy. O hard meu é muito forte. Não, o hard dele é muito forte e você só vai complicado. saber. Ó, pessoal, já comenta embaixo assim, ó, história do Paulinho. Que a história dele, a very hard, sem censura e sem nada, vai ser contada no quadro do BWS, que vai pro ar toda segunda-feira, gente. E Ele é só vai forte, dar. viu? E é forte. Ele só vai Não, ele contar só vai contar um pouquinho assim por cima, porque, olha, esse Eu cara começo aqui. a falar só um pouquinho, Ulisses, misericórdia. Não, ó, nós já fez até um código. Se eu pegar, beber um copo d'água aqui assim, ó, é porque é pra cortar, pular, velho. Porque, Porque Jesus. a minha vida toda foi sempre futebol. Então, dos meus 12 anos até os 24, 25, eu sempre morei em alojamento. Eita. Né? Então, sempre morei em alojamento. Então, aí, já começa a beber assim, ó. Aí Você que imagina. também é jogador de futebol aí, que sempre morou em alojamento junto com Vocês igual sabem- o Paulo sei, aqui, vocês ó. sabem. Curte aí, entendeu? E marca seu amigo aí, viu? Vocês sabem das tretas. E pode comentar. Alguma coisa que seu amigo fez, pode comentar aí. Contar uma Porque- história, né? Contar Nossa, uma cara, história. história. Uma história engraçada do seu amigo. Nossa. Ô, Paulo, mas very easy.
Very easy, very easy, very easy. Não, as médias pesadas nós deixa pro nosso quarto. É. Mas eu não tenho muita história assim, Race, não. Todos é hard, mas tá bom. Very easy, mas eu não tenho very easy, não tem essa, velho. Conta uma mentirinha então pra nós. É. Eu vou falar uma coisa que eu achei engraçada. Sim. Essa história não tem nada de rage. Certo. Quando eu estava em Portugal, eu estava jogando Mafra na época, que o treinador era Jorge Simão, eu fui pro Brasil de férias. Cheguei lá, né, dando de jogador, né, bonitinho. Aí um amigo meu me chamou para jogar bola, né, um amador. Eu falei, bora, né, R$200 por jogo. Bem demais. Arrumei, bonitinho, bolsa, tênis meia branca, cheguei como jogador. Fui para uma cidade perto que chama Silvânia. A gente começou a entrar na cidade de chão. Eu falei, pô, cadê o campo, né? Aí de longe, Ah, não. de longe eu vi um poeirão subindo. Poeirão mesmo subindo. Eu falei, isso tá errado. Aí parou o carro, eu desci um campo de terra, né? Terrão mesmo, os caras dando carrinho. Aí eu olhei assim pra mim e falei, pô, mas, tipo, eu dando jogador de Portugal pra jogar terrão. Se arrumou todo. Não, eu de meia branca e o amigo meu levou uma mochilinha de rodinha. Isso Ah, era onde? não. Isso era onde? Qual cidade? Silvânia. Mas ela É em Goiás, fica mais ou menos uns... Lá tem muito isso, né? Tem. Campo de terra, né? E o futebol hoje de amador terrão é mais disputado que o de campo. Ah, é? A premiação. É futebol de várzea, De né? várzea em Goiás Exatamente. é terrão. O amigo meu Caramba. levou uma mochilinha, essas de mão mesmo, de puxar. Chegou lá como jogador, na hora que ele viu aquele terrão, e jogador dando carrinho em terra, eu falei, não, tô no lugar errado. Rapaz, Paulo, você pensou que ia descer do ônibus com uma JBL, escutando Santiago musicão. Não, ele achou que fosse Eu jogar no achei- campo gramadinho, com um Nossa. monte de público lá. Eu O achei pessoal que eu todo pra jogava num aplaudir. campo bonitinho. Pô, mas também 200 Bonitinho. por jogo, velho. O cara vai Pô, achar mas demais. o Paulo é terrão- raiz nessa brincadeira, porque terrão? jogar no terrão é raiz. Não é qualquer um. Não é pra qualquer um não que joga no terrão, não. E eu tenho também um grande defeito. Ah. Quem me conhece, talvez também vai comentar. Eu era muito brigão. Quem, tu? Eu. Ah, não é possível. Eu tinha muito problema de briga. Não, não, e tu é fogo mesmo. Agora eu me lembrei de uns negócios seus. Você é fogo mesmo. Você sabe, eu sou Você muito é mesmo. brigão. Você é mesmo. Eu Você- sou mesmo, eu sou muito brigão. E o meu pior da briga, sabe o que é? É o quê? Começa a briga, eu vou lá correndo igual um galo, galudinho, né? Chego no meio da briga. Aí na hora que um vem pra cima de mim, eu caio no chão. Oxi! Eu caio e já fica assim, Esse né? é o brigão. Ué? Ele é o Neymar de Ah, antigamente. Rapaz, mano, eu me lembro do Paulo, teve uma vez aí que arrumou uma briga ali. Aí eu falei, eu vou cornetar o Paulo, mano. Falei, Paulo, você fica arrumando briga, mano, aí você vai apanhar, velho, desses caras, mano. Mano, aí ele fica bravo. Chega às vezes até sobe, mano. Você chegou a jogar no, você jogou no terrão também, não? Moço, eu nunca nem joguei em lugar nenhum. O Jonathan também não? Eu jogo. Ah, mas com certeza o pessoal de casa lá, ó, o pessoal que está assistindo aí, tem um amigo que joga no terrão. No Brasil, Com é famoso, certeza. tem campeonato de terrão. Aí, ó. Lá, ó, o pessoal que está vendo aí, ó, compartilha aí com o amigo aí, ó, que disputa o campeonato. Boa, já compartilha aí, porque de repente ele já vai estar aqui trocando uma ideia com a gente depois. E agora eu vou contar uma outra história maravilhosa que não é Qual? nada hard. Foi 2000... E isso tudo em alojamento. Foi alojamento, mas isso foi 2014. Foi 2014, 2013, 2014. Te marcou mentira, mesmo, hein? Mentira. Foi 2010. Eu tinha 16 anos, fui jogar o primeiro campeonato profissional em Cáceres, no Mato Grosso. Fui jogar pelo Cáceres. Só que, como eu fui com o meu ex-treinador de Bela Vista, me levou. Cheguei como profissional com 16 anos. Tava me achando... Caramba, o Paulo, rei. você é bom mesmo então, hein, irmão? Dizem, né? Rapaz. Dizem, né? Quanto peru aí, De- Pô, mano? eu não sabia, não. E só para você ver, eu cheguei lá, hotel, né, tem o jogo aberto do Mato Grosso, Certo. e, né, eu ia treinar e às vezes eu ia ver o jogo aberto só para me ver na televisão. Eu não era, óbvio que eu não era titular, né, eu tinha 16 anos, né, mas eu estava no profissional. Só que o que aconteceu? A vida estava muito boa, né? Sim. Muito maravilhosa, hotel, né, comidinha perfeita. Café da manhã. Passou 3 semanas, o presidente não pagou o hotel. Ah, não. Não é possível, não, para. Falando. Primeira divisão do Mato Grossense. Foi vender bala no sinal. Não foi, não foi. O que Foi lavar a aconteceu? louça. O que aconteceu? Nós fomos despejados do hotel. O time todo? O time inteiro. Aí a gente foi morar, a gente foi dormir 2 dias na escola. Nossa, irmão. A primeira divisão do Mato Grosso, só pra você ver a Vargem, que é o futebol brasileiro. Isso acontece muito no Acontece. Brasil, hein? Aí o jogo aberto que mostrava eu treinando, tava mostrando um time do Cáceres, Mato Grosso, morando na escola, 3 dias.
E na próxima semana o jogo era contra o Luverdense, que é do Lucas Rio Verde, que até o Luverdense estava na Série B. Acho que faz 2 anos ou 3 anos que é o Luverdense. E o que aconteceu? Todo mundo na escola sem treinar. Chegou no jogo, levou 4. Maravilha. Eita. E para comer? É mesmo, isso que eu ia te perguntar. E aí, para se alimentar, fazia como? Biscoito de água e sal. Aí conseguimos como se fala no Brasil agora, até me fugiu. Marmita? Os marmitex, né, num barzinho lá, fiado, né, fiado, a gente ia lá Pagaram o cara do bar? Então, o pior, aí chegou pra pagar. Ô, coitado do homem, velho. Vocês deu calote no homem, velho. Nós não, o presidente. Ei, o senhor que está assistindo aí, ó, pode cobrar Pode agora co- agora viu? sabe O nome- achar. Não, eu falo o nome dele. E o nome dele, né, quem é de Cáceres conhece, o nome dele era Pacu. Chama ele de Pacu. Caramba. Nome de Pacu. peixe, né? É, porque Cáceres, né, é o maior festival de pesca de água doce do mundo, é Cáceres, no Mato Grosso. Né, e tem muito Olha, eu não peixe. sabia. Boa. Eu não sabia. Então, o maior festival de... De pesca de água doce do mundo é Cáceres, Mato Grosso. Tá vendo? Quem é pescador aí também Vai pra pode caça. chegar e pode comentar, ó. Vai pra Cáceres. Aí o lindão aqui, né, depois disso, Marmitex. Aí antes era Coca-Cola, né? Um suquinho de laranja. Aí começou aquele suquinho que era 10 centavos na época. Vocês já comprou aqui de mercado? Aquilo era ruim É o pra que caramba, suco? bicho. É o que suco? Era o que suco. O que negócio suco? Aquele negócio era tão ruim que era um pacotinho pequenininho assim. Era. Você rasgava ele, colocava em 2 litros de água. O negócio ainda deixava... Se era vermelho, deixava sua boca toda vermelha. Misericórdia. Tanto corante que tinha aquilo. Não, o negócio Era ali... aquilo, era aquelas balas soft que quem que E aí- nunca engasgou com aquele negócio? E aquele Caramba, suco bicho. Aquele, tipo, era um telefone, ou era um carrinho. Nossa, cara, aquele negócio é ruim demais. Misericórdia, velho. E o bom, ó, eu com 16 anos jogando primeiro divisão do Mato Grossense, que era o Cáceres, Cacerense, que era o rival, Cuiabá, misto de Cuiabá, Várzea Grande, Sorriso e o Sinop. O Sinop, o dono, entre aspas, é o Rogério Ceni, que é o time que revelou ele. Boa. Ah, bacana, hein? Bacana. E eu lá com 16 anos no meio disso. Vai fingindo que, né, que tava tudo bem, né? Mas antes disso, quando você era moleque, você jogou na rua. Joguei na rua. Descalço. Descalço. Às vezes eu chutava a bola, eu chutava Já no chão, arrancou o tampão ranquei do pé? dedão. Já arrancou o tampão do Jogo- pé? Eu tenho cicatriz Lindamente. até hoje. Já arrancou, negão, o tampão do pé? É porque eu sempre arrancava, né? Porque eu nunca acertava a bola, eu sempre fui ruim, aí sempre chutava o chão, chutava errado. Ah, eu vou te falar. nunca fui meus bom de dedão bola. também era tudo arrebentado. Eu acho que quem é raiz lá no Brasil, que jogou muito na rua também, a maioria, todo mundo, né? Todo mundo. Tem um amigo que chegou e jogou no calçadão ali e arrancou o dedão. Não, o cara que nunca Hoje em dia, os arrancou... caras, eles têm muita facilidade. Não, e o cara que nunca arrancou o dedão, ele com certeza era menino de apartamento que ficava trancado dentro de Menino de casa. videogame. É, Os videogame, menininhos de hoje, lan né? house, Caramba, que não tem como. Eu Exatamente. te fiz essa pergunta, mano. Quem que, quando você era profissional, quem era o seu ídolo quando você jogava? Meu ídolo, Ou até hoje? meu Você vô. considera ídolo? Meu vô. Não vai me falar que seu avô era jogador Sério, também. falando de goleiro. Seu avô mesmo. foi Meu jogador, meu vô. Não, você tá falando sério ou você tá sério. zoando? Guarda Pode redes? puxar na CBF que eu tinha no papel, porque eu comecei a jogar bola graças a meu vô. Porque na minha cidade, quem era do treinador era meu vô. E quem me conhece sabe, conhece meu vô, do meu vô na época, do governador de Goiás, era o Íris Rezende. E quem levou do meu vô para Goiás foi o Íris Rezende. O meu vô jogou no Vasco, jogou no Botafogo. Mas guarda-redes? Não, ele era lateral direito. O meu avô jogou no Atlético Goianiense. Você foi pro- Aí você Ah, vê o seu agora- avô, vê o seu avô jogar aquela coisa toda e vê esses pernas de pau de hoje em dia, dá dor no Nossa, coração, tá não dá? Agora eu falo pra você, meu avô jogou num time de Minas, talvez você conheça, Siderúrgica, acho que é Siderúrgica de Conheço, o Minas. Siderúrgica já foi até campeão mineiro. Foi, Rapaz. meu avô Foi jogava o no- único, Seu avô? um dos únicos clubes do interior de Minas Gerais que foram campeões mineiros. Que da hora. É, Rapaz. tem, Meu avô tem jogou- o Siderúrgica que deve ter mais uns 2 ou 3 clubes somente que foram campeões. Yeah. Tirando No Atlético, Rio Cruzeiro Verde e também, América. no Rio Verde meu avô foi campeão. Aí depois disso meu avô virou treinador, então graças a meu avô eu fui no futebol, meu avô me dava maior apoio. Só que infelizmente, né, com o tempo, meu avô sofreu um AVC, aí ele acabou falecendo bem, né, bem novo pra mim, né? Sim. Aí ficou minha avó, graças a Deus, né? Mas futebol, graças a meu avô. Tudo é meu avô. Meu E avô deu é problema no muito joelho bacana. também, Paulo? Foi problema no joelho? Mano, problema meu não foi no joelho, mas problema meu, ó, É no ombro, no pulso. não é no ombro, o problema meu foi mulher. É mesmo, Paulo? Mulher. Sério? E eu acho que ela vai comentar aí depois. Mas vai falar mal de você, será? Não foi. Isso foi aqui, isso foi em Portugal. Eu estava no Mafra. Na Certo. Época. O tema treinador era o Jorge Simão. Só que a minha ex era muito ciumenta.
É? Muito ciumento. Eu não sei por quê, porque eu não acho assim, né? Não, mas é porque você é boa pinta, pô. Mas pronto, né? Mas pronto. Boa pinta, jogador. Você com essa franja aí. É, você é boa pinta. Então, mas Deus foi o charme. Eu falei assim, deixa cair aqui que ninguém mexe. Sim, sim. Só que ela me falou que não queria ter um namorado jogador. Ah. Ou era ela ou a bola. Nossa. E eu você tava disse- doente Sinto de saudade amor? dela? Eu era obcecado do futebol. Não, nela, na minha Ah, ex. nela? É, Você nela. deixou de jogar por causa da mulher? A minha mãe mesmo, se conversar com a minha mãe sobre futebol, minha mãe conta a história todinha. Eu deixei de treinar, deixei de futebol por causa de mulher. Aí, Caramba! Pra piorar tudo, porque a minha vida é psicológico fraco, né? Eu tinha um psicológico muito fraco. Infelizmente, muitos homens são assim. Sim. Não é só eu, não. Eu te garanto que muitos homens passam por isso. É uma dependência emocional, né? Né? Tudo que você imaginar era dependência. E olha que ela não ela me tratava super mal, me perdoa, mas era a verdade. E o que aconteceu? Larguei de futebol, passou 3 meses, o que aconteceu? Ela terminou com você. Claro, fiquei solteiro. Oxi! Tipo, oxi! É complicado uma situação dessas. E o né? pior, sabe que é o pior? Eu peguei ódio e ranço de futebol. Ranço de futebol mesmo. Ranço. Não quis nem voltar, irmão. Não quis. Nada de futebol na minha vida, nada. Perdi totalmente o interesse em futebol. Caramba! O que a mulher faz com a cabeça do cara, hein? É, porque uma coisa que a Priscila Andrade, né, quando eu conversei com ela no podcast, e ela falou, cara, existe só 2 tipos de mulheres, irmão. Ou é aquela mulher que vai te levantar ou é aquela mulher que vai te derrubar, irmão. Só tem 2 tipos, não adianta. Verdade. Isso Eu é tenho verdade. uma que me levanta. Ô, obrigado, Amo amor. você, viu, Obrigado, Simone? Daniele. Simone Mendes. Oh, eu acho que nós devia fazer depois um quadro. Rapaz, ia dar bom, hein, Paulo? Com você, cara. Com você, cara. Pode paquera, tipo isso? Tipo pode paquera, fazer o Black Paquera. Fazer o Black Paquera Mas com aí o tem que Paulo. ser só tu, Verdade. né? Só- Verdade. Né, mano? O Black Paquera, mano. Eu acho que vai dar bom. Mas o chato, só pra você ver, o chato que meu pai, né? Pra mim, pai não é quem faz, pai é quem cria, né? Certo, Porque sim, meu sim. pai mesmo, eu não conheço e nem sei o nome. Olha. Sim. Né? Então, É aquele que te dá carinho e... né? E quem, Educação. né, para mim que eu considero pai, né, que é o Ribeiro, que é português, né? E o que acontece? Ele sempre falou, Paulo, foca no futebol. Mulher você vai ter muitas, mulher não vai faltar, porque infelizmente, né, eu não digo todas, mas Maria Chuteira é o que mais tem, ainda mais no Brasil. Verdade. Rapaz, às vezes um jogador ali do interiorzão, mesmo, mó cara de roceiro, cortador de cana. Aí do nada o cara estoura, aí a menina chega, Aí a nossa, Maria Chuteira eu me lá em apaixonei cima. por você. Não Você é o apaixonou meu. nada, Né? Aquele ali é o poder, a paixão financeira. Ô Luciano, mas aí, você como mais experiente assim nessa área do futebol aqui na mesa, certo? Como é que é? Como que os jogadores, mano, pode pegar e evitar esse tipo de mulher? Escolher uma mulher certa? Porque é assim, Luciano. Isso vai aparecer muito. Não. Eu fico vendo dos atletas lá no clube, Sim. sabe? Direto, tá cheio de menina lá, cheio de mulher lá. Desde novo é assim. Sim. Quando eles começam a criar uma certa maturidade, elas já começam aí. A Mas aí, verdade Luciano, é o que acontece? Por exemplo, o cara tá solteiro, ele tá jogando bola, estourou, bum. O cara vai ter que arrumar uma mulher, porque ele não vai morrer sozinho. Não, Como escolher uma mulher certa, então? Que não aí seja é que chuteira? tá. O problema de hoje em dia é que ele estoura, a fama ela vem, vai aparecer um monte de mulher dando em cima dele. Só que para ele escolher a mulher certa, eu acho que ele tem. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele tem que buscar essa mulher não em qualquer lugar, mas pedir para Deus. Eu acho que Deus manda a pessoa certa Isso é verdade. na hora certa. Deus não erra. Nessa Entendi. brincadeira aí, eu acho que a hora que... uma oração. Ele faz uma oração, uma hora Deus vai colocar no caminho dele a pessoa correta. Sempre. Igual acho que Entendi. colocou na maioria das nossas vidas, na minha vida pelo menos, sim. Sabe, demorou muito tempo, eu cheguei a ser até pior um pouco do que o Paulo. Deus me perdoe. Mas até que... Só eu faltou conheci se a minha benzer igual o esposa. Chaves, assim, ó. Eu estou casado há 20 anos já, e que é uma mulher sensacional, e que eu falo para ela todo dia, se eu pudesse voltar ao passado, eu faria a mesma coisa, eu casaria com você de novo.
Mano, e realmente, Rapaz, galanteador, olha. Não é verdade? fora das câmeras. Minha esposa é das câmeras, maravilhosa, minha esposa me apoia. Minha esposa esteve do meu lado nos piores momentos e nos melhores momentos. Depois, quando eu caí de novo, Essa é ela de estava verdade. do meu lado ali e nunca me abandonou e me ajudou sempre, a cada dia que Ela passa, a não, melhorar. ela não tem irmã, não? Tem duas irmãs. Aí, As ó. duas são casadas. Ah, então As já duas era. já são Paulo. casadas. Paulo, nós vamos fazer o Black Paquera. Esquenta não, nós vamos fazer o Black Paquera. Vamos fazer Aí, o as Black meninas Paquera. Aí, ó. Vamos fazer vai o dar Black bem com Paquera. o Paulo, Não, viu? Ele tá não. solteiro. No momento, o Paulo tá solteiro. Eu tô traumatizado. Não. No momento, o Paulo tá solteiro. É. E aí, ó, olhou pra carinha dele lá, a barbinha feita, todo saradão. artista. Aí, Entradinha. meninas, ó, tá solteiro, viu? Não, e se ela chegar... Deixa o Paulo, comentário aí, ó. Inclusive, Pra me encontrar é entra só no na igreja. Insta. É só na igreja. Paulo, se Extrema ela sul, hein? Em Portimão. E se ela chegar com a camisa do Vila Nova? Aí eu apaixono. Ai, Cara, não, e eu tenho uma reclamação pra fazer. Cara, no último dia vocês viram a gravação. Cadê Paulo? Cadê o Paulo na última gravação? Cadê o Paulo? O Paulo estava desapareceu. vendo a final do campeonato goiano. Mano O do maior céu. centro-oeste jogando. Luciano. É verdade, o Paulo deixou de vir gravar Foi. Partiu o Vila Nova. pra assistir o Vila Nova. Vila Nova. eu E aí vou- me manda um vídeo lá do Vila Nova lá, que não ganha nada há 500 milhões de anos, entendeu? Aí chega pra mim e me manda um vídeo assim, ó. O estádio tinha não sei quantas mil pessoas, mas na foto que ele mandou só tinha uma pessoa lá em cima. E ainda assim a entrada era Eu gratuita. falei, ué, mas o que é isso? Aí o Cadê as mais 40 engraçado mil? é que eu tive que pegar o vídeo e mandar pra ele, porque na hora que eu mandei o vídeo, já tinha terminado tudo, o povo tinha saído do estádio. Mostrei pra ele 40 mil pessoas no Serra Dourada. 40 mil. Não, eu ele me fico tem a feliz. cara de pau de falar que foi o maior público até. Eu falei, ele falou outro dia, ele falou pra mim assim: olha, Luciano, o maior público do futebol brasileiro até hoje foi no jogo entre. O que foi Eu- mesmo? Vila Nova? Vila Santa Nova. Cruz. Santa Cruz e não sei o quê. Eu falei, não, você Santa tá enganado. Cruz. Eu já vi Pode puxar a Flamengo reportagem e Corinthians no colocar Globo mais de Esporte. 150 mil Não, no Tá estádio. registrado a matéria no Globo Esporte. O Santa Cruz A Globo não dá pra é confiar. Série A, Série B, Série C A e Globo só Série coloca D. mentira, então eu não acredito no Globo. Para, As informações para, deles não para, batem. para. Eles pagaram pra fazer Eles essa pagam, coisa. a Globo pagou, falou. Jesus Cristo. Mas eu não vim, porque, Então. claro, eu fui ver o maior do Centro-Oeste, que é o Foi. Vila Nova, todo mundo sabe. Né, que é o Vila Ganhou. Nova. Não, o Vila Nova perdeu tem que hoje. mandar uma camiseta pro Tem Paulo. o Vila, porque Escrito o Goiás, Paulo. eu vou falar pra você, eu acho um pouco, eu não vou falar que o Goiás é pequeno, porque não é. Em estrutura, o Goiás é melhor do que o Vila, em estrutura. Mas a torcida do Goiás, ontem mesmo, em estreia da Série B, se tivesse lá 5 mil é muito. Ele falou aqui, olha assim, a estrutura. Eu fui até onde é que o centro de treinamento do Vila, quando eu estive em Goiás. E, na época eu tinha um sócio, que é um ex-jogador de futebol, que jogou lá. Inclusive, eu fui até lá. Uma estrutura bacana. O Vila Nova, a gente brinca assim, mas o Vila Nova tem uma torcida sensacional. É a torcida mais apaixonada do Ah, Centro-Oeste é do Vila é uma Nova. torcida E hoje apaixonada, tem uma o torcida melhor presidente forte. hoje, Ela Hugo Bravo. só perde para a torcida do Galo. Ah, Que É a maior jeito. e melhor torcida do Brasil, a que mais canta. Você A que é que mais atleticano canta. aí, ó, A tem que mais orgulho canta. de bater no peito e falar assim, aqui é Galo. ele não tem vergonha de falar isso do lado de um Eles eles cantam tanto que todo jogo a torcida tá. É porque a bola passou próxima. Canta vaiano o Hulk. Timão, hein? Vai ser campeão esse ano. Quem? O Galo? Não, você vai me falar que o Galo vai ganhar O o... Galo joga hoje um dos melhores futebol do Brasil. Pode ser clubista. Não. Clubista. Mano, é O Atlético, Flamengo, Internacional, Botafogo e Palmeiras não tem como comparar com os outros botinha lá, times. lembra A aquela verdade é botinha? essa. Cara, Sem comparar com eu- quem? Sempre que desde quando eu conheço o Luciano, ele. O Atlético, sempre, o Atlético. Mas chegou o o ano Atlético. passado, E eu nunca falei que ganha. o Atlético ano passado Quase chegaria. caiu. Quase caiu. Não, Mentira ou verdade? Não, responde. Falei que o Atlético Me priorizou responde. duas Não, competições. não existe isso. O Atlético ano Melhor passado time priorizou duas competições. para. O Botafogo priorizou as duas competições, foi campeão nas O duas. Botafogo não ganhava nada há 1 Aí, milhão de o anos. Atlético, Na que época que o é o timinho das Deixa eu te galinhas falar de uma coisa, Minas, que o maior de Minas é na o época, Cruzeiro. olha- Não, Maior de acabou, Minas é acabou. Cruzeiro. Maior de Agora o Minas é Atlético quase caiu, aí priorizou.
Que time ruim vocês têm, mano. Que Pô, nada. Aqui, ó, deixa eu te falar uma coisa. O Botafogo ganhou Sem alguma coisa chorar, agora. você já O tá Botafogo vermelho, não calma. ganhava nada. Quando ganhou alguma coisa foi na época que minha avó foi Miss, meu amigo. Mas eles não ganhavam nada, mas Minha ganhou. avó era Miss ainda, minha avó era bonita ainda. Minha avó já falecida, infelizmente. Cara. Mas eles não ganhou? O quê? Ganhou. Eles Tinha não que ganham? ganhar alguma coisa mesmo, Mas com o e o- investimento que foi feito. E o Atlético? Agora, Ganhou o quê? Uai, se você tem uma final de campeonato, um vai Xadrez ganhar e não outro vai vale. perder. Jogo de xadrez? Se O ganhar. Atlético Mineiro, o último Isso aqui não é campeonato baiano, que Além- o pessoal além faz do Mineiro. macumba lá, se funcionasse, terminava empatado, poxa. cara, velho. É verdade, se Ô, Johnson, isso só funcionasse, uma terminava pergunta. empatado. Qual é o maior clube de Minas pra você? É o Cruzeiro, né, pô? Maria, eu sei Não que é- você treme. Não é difícil. O apelido do é o Cruzeiro lá em Minas é o Gerais é Cruzeiro. Maria, né? Sim, sim, sim. É o Cruzeiro. Então, não tem pois como. é. O maior time de todos é o Corinthians, gente. Isso eu concordo. Não, É isso eu o concordo. Corinthians, é o maior. Concordo. É o maior. É o Concorde e Tios da Série B. Temos que pegar com o futebol atualmente, a atualidade, porque quem vive de passado é museu. Ah, boa. Se você for olhar essa questão aí de... por que você acha que hoje Flamengo e Corinthians têm mais torcedor no Brasil? E realmente são as duas maiores torcidas. Porque Essa lá é na a verdade. Bahia, Porque lá na Bahia em o torcedor do Ceará 1900 e torce pro Flamengo. Lá em 1900 e bolinha, entendeu? Eles roubavam tanto para Flamengo, tanto para Corinthians, entendeu? Que acabava as pessoas falando, não, vamos parar de sofrer e vamos torcer para quem eles roubam. Porque se existisse VAR antigamente, Flamengo e Corinthians não ganharia metade do que ganharam. Ô, Luciano, então você tá me dizendo que o Corinthians e o Flamengo só tem a torcida que tem porque roubaram muito lá atrás? Roubavam muito, o juiz beneficiava muito Flamengo e Corinthians antigamente. Eu volto a repetir. Hoje, se existisse VAR antigamente, se fosse levado para trás, Flamengo e Corinthians não ganhariam metade dos campeonatos que ganharam. Então você está falando que eles ganharam Foram por ajuda? roubaram muito. Muito dinheiro ali. Mas, Rapaz. Então Sim. por que o Cruzeiro tem a maior torcida de Minas, então? Cruzeiro? Quem é Cruzeiro na fila do Não, pão? estou te perguntando por quê. Não, quem é Cruzeiro? Cruzeiro Eu, é... não conheço, eu só falo de time de nível. Esses times Oh, mas que tem então Gabigol. você não pode falar do Atlético, não. Não. No Atlético você não pode falar. Não, negativo. O Arana. O Arana é aquele lateral Cássio- mochila, só leva nas costas. É o Cássio. O Cássio faz uma defesa. O Goleiro mochila. Cássio faz um pênalti e toma 2 peru. A zaga do Cruzeiro é uma mãe, a verdade é essa, é uma mãe a zaga do Cruzeiro. Mano, Vai dar ruim goleiro- pra vocês no brasileiro. Ô, Paulo, de onde você tirou essa? Goleiro mochila. Não, é o lateral. O Arana é lateral mochila, só leva nas costas. Lateral mochila, O cara velho. tá falando isso de um lateral de seleção brasileira. Meu Jesus Cristo. Não, mas aí você falou que a seleção brasileira não é boa? O Arana Exatamente. foi um Mas desastre ele na joga no seleção. Atlético Olha, Mineiro. deixa eu te falar, o Arana, a seleção brasileira, pra mim, realmente é toda ruim. Mas o cara é um lateral de seleção. Agora, pode falar assim, ó, o Arana é um craque? Não, pra mim ele não é um craque. Pra mim ele é um bom jogador. Então me não fala passa disso. dos 2 jogos da seleção do Arana. Me conta. Não, É, mas do- aí, do Atlético olha Mineiro só. também. É o Arana Atlético Mineiro. Mas ele é tomou aí nas que eu te costas também. falo, para você ver como é que o nível baixou, para quem teve Roberto Carlos, para quem teve jogadores ali, um Branco que jogou ali, Pelé. o Leonardo que jogou Branco, ali na lateral rapaz. direita, esquerda, depois foi para o meio campo, porque o Leonardo jogou na seleção de 94, ele que era lateral O que você titular. achava do Marcelo? O Marcelo também era um bom lateral, eu gostava muito do Marcelo. Sabe, agora você tem um futebol brasileiro que está decaindo, essa é a realidade. O Arana também o Arana pode ser comparado também. Pode igual ter o pesado Guaraná. também, pode ter chega, chega no meio e já perdeu o gás. Também, Adianta. mas aqui, não, Não, mas fala. olha só. Ele é cheio dos apelidinhos, né, velho? Não, mas para você ver o nível de seleção e a camisa pode ter pesado, Pronto. com certeza. O nível da seleção a gente vê o lateral do A Atlético camisa Mineiro. da seleção brasileira, ela é muito pesada para esses jogadores que estão aí. Essa é a verdade. Na minha opinião, Você tem o uma Arana é o melhor do potência Brasil, mundial do lateral futebol, uma camisa muito pesada para jogador medíocre. Porque os jogadores hoje brasileiros são todos medíocres. Rapaz, Tem que todos. começar de novo, mudar a mentalidade do futebol brasileiro, que é horroroso, começar tudo de novo para fazer alguma coisa para daqui a 8 anos para frente. Na minha opinião, o melhor brasileiro mesmo que joga no Brasil é o Arana também. Eu não Você tá zoando ou tá falando tô sério mesmo? falando verdade. Ele é um bom lateral, mas a camisa pesa. A camisa realmente pesa. A camisa da seleção brasileira pesa. Aí você, assim, o pessoal fala assim, poxa, mas vai criticar. Tem que criticar. Porque hoje você pega assim, ó, você vai lá,
Vinícius Júnior. Tá lá, na frente. O amigo do Luciano. Aí Rapaz. você pega ali, quem jogou na posição do Vinícius Júnior? Você tem ali, olha quem pegou aquela 11 da seleção brasileira ali. Você tem o Romário que jogou com a 11 da seleção brasileira. Tá? Você tem ali na frente que jogou... Mano, e o Nilmar? O Nilmar, para mim, era um bom Nilmar, jogador. Nilmar Era um tá bom onze. jogador também. Veloz, né, corria Muito muito. rápido, habilidoso. Pronto, tá aí. Faz uma comparação. Nilmar e Vinícius Júnior. Não, Nilmar, para mim, jogou 1 milhão de vezes mais. E aí, Paulo? Nilmar ou Vinícius? Claro que eu sou Vinícius. Meu Vinícius Júnior? Claro, Meu Vinícius Deus. Júnior. Não, você tá falando isso pra provocar o Luciano, não é Não possível. tô. O Luciano, pra provocar ele, é muito fácil. Basta eu olhar pra ele e ele já tá... Não, mas sério mesmo, você prefere... Fala assim, Cruzeiro. Aí, Não, mas não, no mas seu é- time, Vinícius Júnior ou Nilmar, você levaria o Vinícius Júnior? Vinícius Júnior. O Arana, que é do Atlético Mineiro, no meu time, ele ia carregar água, né? Ele leva água pra dentro do campo do jogador quando Ia precisava. ser o rapaz das águas? Sim. E o Paulo seria guarda-redes. O Luciano, no máximo, pelos comentários, O ele Paulo ia é ser o Gandula. corneteiro. O Paulo é corneteiro. Ele é corneteiro. Ele tem um caso com o Vinícius Júnior. Não é entendeu? possível. O Paulo falou Vinícius Júnior, os olhos do Paulo até brilham. Mas você gosta dele mesmo? Você gosta do futebol dele mesmo? Depende do dia. Depende do dia dele. Hoje mesmo ele matou o Paulo de raiva, perdendo A pênalti. pênalti é horrível. É. Pra mim, eu gosto do Vinícius Júnior, mas pra mim o Rodrigo é melhor que o Vinícius Júnior. Mas isso nós concordamos. Só que o Rodrigo não é jogador de mídia. Agora o Vinícius Júnior é só mídia, mais nada. Ele é jogador da Globo, né? Da Globo. Ô, Jonathan, você acha que o Vinícius Júnior tá querendo ser, tipo, mais modelo do que jogador? Igual... Nossa, modelo feio daquele jeito. Meu Deus do céu. boa pergunta. Pra você ver, caiu Né? também o nível de modelo. Porque eu vi esses dias eu vi no Instagram comparando as duas seleções da Copa que era de 2002, cara. O Brasil foi campeão. Antes de começar a partida, tava os jogadores de 2002 ali batendo uma embaixadinha ali, tocando uma bola ali, nessa resenha com a bola. Sabe de hoje em dia como que os caras estavam? Como? Os caras estavam ensaiando dancinha, o Vinícius Júnior tava, É. ensaiando dancinha, e aquele que foi agora, João, 9, foi o 9? João Pedro. Arrumando o cabelo, mano. Ele é do Ronaldinho Braz, na né? Copa de 2002 jogou com a camisa 11, né, também, né? Eu prefiro o Nossa, Ronaldinho. gente, olha só, cara. Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Emerson, Naquela seleção. Cafu, Roberto Carlos, caramba. Não tinha bicho. um, até os reservas, velho. Os reservas daquela Gilberto daquela Silva, época tá ganhava de brincando. hoje. Você acha que os reservas dessa época aí... Você tá doido? Oxe, tranquilo. O único time que bateu de frente com a seleção de 2002 foi o time reserva da Foi mesmo. seleção. Aham. Que tinha o Denilson, tinha o Kaká. Edilson jogando, Kaká. tinha o Kaká da vida E pra lá. você ver, Kaká no banco. Pô, estão brincando. Aí você tinha o Luizão, que era o maior artilheiro do Brasil na época, E que o é goleiro? outro também que jogou muito. E goleiro. Tá brincando. Olha Aí as tinha reservas. olha a reserva do Marco, cara. Do Marcos, olha só. Rogério Ceni e Dida. Tá doido. Só isso. Mano, Aí a você reserva- olha hoje em dia e fala, pô, tá brincando. Tá de brincadeira. Quer ganhar alguma coisa? Vai ganhar pipoca. Vai ganhar pipoca. Paulo, pra seleção brasileira ganhar uma Copa do Mundo, irmão, qual que é a mudança aí que tem que ser feita? Só de treinador, mais nada. Você tá falando que os jogadores que tem hoje daria pra ganhar. Claro, Então, o Brasil, o problema do Brasil se chama tática. Não tem, é zero tática o Brasil. Tática. E eu sou brasileiro, eu não sou um cara a falar que o treinador é horrível, mas para mim, o treinador brasileiro não presta. É a verdade, não vai. Não vai. A escola é horrível, horrível. Nessa horrível. parte aí é verdade. A escola europeia é muito Virou melhor do que a escola brasileira para treinador. O brasileiro nasce com a bola do pé, mas essa escola treinador, A tática é mister, zero. aqui na Europa dá de 1 milhão a 0. Se você olhar 10 anos atrás, os treinadores do Brasil sempre é os mesmos. Ele dá a volta Não no muda. clube, sai e volta para cá, e depois ele volta para o mesmo. O Renato Exatamente. Gaúcho, Grêmio, Fluminense. Não, Grêmio, eu acho que foi a Fluminense. primeira vez que ele para treinar o Fluminense, foi a primeira vez. Não, ele voltou. Ele voltou, Flamengo, Voltou, ó, ele Não, foi ele- pro Flamengo, depois que- saiu do Flamengo, voltou pro Grêmio, agora saiu do Grêmio, Fluminense. Aí se não der certo, ele volta pro Grêmio. Não, acho que Fluminense, a última vez que ele treinou o Fluminense foi quando ele foi campeão da Copa do Brasil, não foi?
Eu acho que sim, eu acho que a última vez que ele treinou o Fluminense Eu não me lembro, porque eu foi sou bem quando novo, ele né? foi quando ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense. Então, é isso que Não nós foi tá falando, isso? que ele Mas tem o voltou. quê? Tem uns 20 anos? Ixi. Não, mas ele voltou. Essa época já é sua, Ele mano. Eu sempre sou volta, novo, mano. não, eu Eu tenho acho que tem 18. uns 20 anos essa brincadeira. O Fluminense ganhou a Copa do Brasil. Nossa. Então mandar esses treinadores pra cá, pra Europa, vai estragar Não, o futebol não é- europeu não- aqui. Não, primeiro Esses eles cara não tem aí? nem mercado para chegar aqui, para começar a conversar. Então eles têm Não que tem fazer o mercado quê? para isso aqui. Na realidade, eles têm que estudar um pouco mais e entender que o futebol mudou, o futebol mundial está muito à frente do futebol brasileiro ali, e europeu principalmente, e estudar um pouco mais. E abrir a mente e falar, realmente, nós precisamos entender um pouco mais. É isso que está precisando. Enquanto continuar com essa mentalidadezinha pequena, esquece. Não vai. Entendi. E o São Paulo também já faz um tempinho que não ganha um título, né? Não, São Paulo não. São Paulo última vez agora foi ganhou do a Copa do Paulista. Brasil. Ele ganhou o Copa do quê? Brasil também. São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Não faz muito tempo, não. Foi o ano retrasado, não foi isso? 2023? Ganhou, a final em cima do Flamengo, inclusive. São Paulo? São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Pra vocês verem como eu Com entendo de Dorival. Com o futebol, Dorival hein? Júnior. Pra Que vocês tinha verem como eu sido entendo de campeão da Copa futebol. do Brasil um ano antes pelo Flamengo, ganhou pelo São Paulo em cima do Flamengo no ano seguinte. E o Santos? E os torcedores Ah, não, o pedindo Santos pra já não ele ganha nada tem muito tempo. O Santos, o último título foi com o Meu Pelé. Deus, o Neymar estava Foi- ainda no Santos quando ele eu acho que ganhou. Foi 11 anos atrás, não foi? Qual foi o título último do Santos? Qual foi o O último último do título Santos? do Santos eu acho que foi a Libertadores. A Libertadores, A não foi última isso? Libertadores do Santos foi em 2011 ou 2012 com o Exatamente. Neymar. Depois o Santos ganhou 3 paulistas seguidos, ou 2 seguidos. E, Foi isso. Mas campeonato de expressão. Paulista não é campeonato de expressão. Ah, mas Paulista O é. mineiro que é. É o mineiro Não, que não, é. pra Lá mim- é assim, o campeão do Pra mineiro mim- ganha um queijo. Pra mim, Desculpa, ganha um queijo. Aqui, ó, E o carro, a verdade ganha é o o seguinte: para mim, os campeonatos estaduais deveriam acabar. Deveria colocar a equipe júnior para treinar, porque se perde muito tempo num campeonato estadual e o calendário brasileiro é horroroso. Aí chega na metade do campeonato, aquele tanto de jogador estourado, uma quantidade enorme de jogos. Não, tem que acabar campeonato. desgaste, né? Tem que acabar campeonato rural. Aí Para tem as ser exato. seleções também. Tem que acabar com isso. O jogador não tem essa quantidade. O jogador não aguenta 60, 70 jogos por Eu concordo, em vez temporada. de usar os moleques Então, da não. base, né? Usar os moleques da base pra Dá jogar. uma oportunidade para eles, entendeu? Para crescer. Às vezes está faltando isso aí, para chegar e surgir uma promessa aí, ó. Eu acho Entendi. engraçado você falou que o jogador não aguenta. O jogador tem a vida boa. Quem que não tem que aguentar é quem trabalha nas obras. Não tá. É isso que trabalha nas obras. Todo dia às 7 da manhã, às 5 nas obras, sofrendo. Eu Aí- concordo. Olha, Aí o jogador que É tem- verdade, treina de com os manhã, super salários que tem tem a hoje, melhor não é verdade? alimentação, almoça, vai treinar à tarde, tem a melhor alimentação e vai dormir à noite jogar videogame. Esse não aguenta, agora da obra tem que aguentar. Não é, Não, mas já a tem- carga, e o a carga pedreiro, física ela é pedreiro. muito pesada. O pedreiro tem que fazer a comida dele, o jogador não. Já Não, acorda, tem café nessa da manhã. parte aí, se for olhar por essa questão aí, eu concordo. Mas é complicado você jogar. O cara não tem tempo, cara, nem para recuperar. Essa é a verdade. Porque o cara tem jogo no domingo. Na segunda-feira tem que fazer regeneração. Na terça-feira vai fazer alguma coisinha leve, por quê? Porque na quarta-feira já tem jogo. Então você não tem tempo nem para treinar, a verdade é essa. Todo momento É jogando. por isso que eu sou a favor de acabar com os estaduais para tudo. Colocar só a equipe júnior. Por quê? Porque aí você tem tempo de fazer uma pré-temporada para o início de um campeonato brasileiro, para o início de uma Copa do Brasil, de uma Não, e Libertadores. tem a pré-temporada ainda, né? Exatamente. Antes de começar o Não, estadual. mas é por isso que eu estou te falando. Essa parte tem que acabar. Tem que colocar juniores para jogar ali, para falar assim, não, vamos fazer um campeonato bacana aqui para surgir uma peça boa aqui. Porque senão não dá. Porque, olha só, o cara vai lá e joga um campeonato rural. Acabou o campeonato rural, já vem o campeonato brasileiro, ele já não tem tempo para fazer mais nada. Como é que treina? Se você tem jogo do domingo, ou quinta-feira, ou sábado, ou domingo. Então, você tem uma média de 2 jogos por semana. Não tem jogador que aguenta. Por isso que eles falam, poxa, é por isso que tem que ter um elenco muito grande. E vou te falar, e trabalhar com um elenco grande é uma merda. Desculpa a palavra, mas é horrível trabalhar com um elenco grande. Sabe, porque nem sempre um jogador está no mesmo nível do outro. E se você não der ritmo de jogo para um jogador, esquece. Não adianta falar que o cara vai entrar com 10 minutos de jogo e que vai mudar a situação de uma partida, porque não muda. É raro isso acontecer. Pode ocorrer dele entrar com 30 segundos e fazer um gol? Pode.
mas pura sorte. É igual um exemplo agora, o Pedro Raul, que estava no Corinthians, não estava tendo sequência de jogos, foi pro Ceará, foi campeão. E fez Tem que ter sequência. gols. E ele é um dos principais jogadores do Ceará hoje. Se o cara não tiver ritmo de jogo, não vai. É por isso que é fácil você chegar, é muito simples para chegar aqui e falar assim, ó, começar a criticar um cara que é reserva. Porque você entra numa partida que já está no nível, já está no ritmo, até o cara chegar, entrar e conseguir se enquadrar naquele ritmo de jogo, já acabou o jogo. Aí os caras falam, pô, o cara entrou e foi mal. É lógico que foi mal. O cara não tem tempo para treinar, porque o calendário não deixa. Aí pega o cara e coloca o cara achando que o cara vai em 10 minutos vai fazer alguma coisa. Não vai fazer. Essa é a Entendi. verdade. E, Luciano, você é treinador hoje de uma equipe aqui em Portugal. Sim, sim. E qual que é? Porque eu vejo que você fala bastante do calendário. O calendário brasileiro tem alguma diferença para o calendário europeu? Tem E qual é? Muita. Qual é a diferença? Vou te dar um exemplo agora, principalmente nas datas FIFA, para tudo. Tá? E aqui nós treinamos, temos jogo todo domingo é jogo. Na segunda-feira é descanso para todo mundo. Tá? Aí começa na terça-feira, a gente tem um microciclo que é feito um trabalho antes, é feito tudo programado. Então, a gente tem as unidades de treino, a gente tem treino regenerativo, a gente, quero chegar e vamos treinar, é tudo combinado assim, olha, tá aqui, ó, na segunda-feira, na terça-feira nós vamos treinar isso aqui. Aqui, na quarta-feira, aqui nós vamos treinar a velocidade. Aqui, o treino de sexta é mais tático. Entendeu? Por quê? Porque no sábado não pode ter treino, porque ele vai jogar no domingo. Então, geralmente, é um jogo por semana. Então, dá para você fazer alguma coisa. No Brasil, não. No Brasil, você tem 2 jogos por semana. Então, é muito pesado. É por isso que você vê times contratando em cima de jogador em cima de jogador, e ali você fica com o elenco lesão, inchado, e é complicado, porque você vai ter muita lesão nesse período. O cara não aguenta, o jogador não aguenta. Se não tiver um preparo físico ferrado ali, muito bom, vai estourar Se rápido. você fosse jogador, você aguentaria? O quê? Essa pegada aí. O ritmo. Cara, Esse ritmo? se eu fosse... Deixa eu te falar. Na Europa, sim. No Brasil, é mais É complicado. mais puxado, Estou né? falando que na Europa é mais fácil. Na Europa, é mais organizado. Não é mais fácil. O nível de futebol europeu é mais complicado, é mais difícil. A marcação aqui ela é muito junta. Então, é tudo muito compacto. Diferente no Brasil, que você tem um espaço muito grande para você... Eles te dão muito espaço para jogar e pensar. Entendeu? Agora, a parte física, a parte de treinamento, aqui é muito mais completo e você tem um tempo, você é mais programado, é mais organizado. No Brasil, não. No Brasil, você não tem tempo nem para treinar. Entendi. Ô Paulo, e você jogou esse Paulo, velho? Você porque já eu tô jogou? aqui tentando se concentrar. Porque eu ligo para ele às vezes de manhã. Ô, mano, não, esse "Bom cara, dia, velho, pelo legal." amor de Deus. Aí ele fica, misericórdia. Bom dia, Love. Bom dia, irmão. Eu tô aqui Não, analisando. ele. misericórdia. Eu acho que ele tá indo no ginásio. O tamanho do braço. Tô não. Ô, Paulo. Aí eu Não dá, mano, esse Paulo. comento nos stories da esposa dele. Falo, oi, esse moreno, hein? E pior que é mesmo. A vida- E pior que é verdade mesmo. A verdade. vida, a gente tem que aproveitar a vida. Eu sou uma pessoa muito... Brincalhão, né, Paulo? Isso é muito, mas verdade. eu passo do ponto. Às vezes eu ligo pra ele de manhã, bom dia, meu amor. Só que às vezes ele empolga, né? Eu? Fala, bom dia, meu amor, também. Eu não. Eu não. Tô Olha. imaginando a Lohane vendo Não, esse esse- episódio. Lohane, me perdoa por tá falando a verdade. É umas coisas que acontecem. Olha, esse Paulo. Eu mesmo não. Vai me pegar pela orelha, não. Ô, Paulo, mas aí, irmão, deixa eu te fazer. Você jogou já no Brasil e aqui na Europa, correto? Sim, joguei nos dois. E aqui você chegou a trabalhar em alguma outra coisa? Aqui, sim, trabalhos horríveis mesmo. Tu já foi pra obra, Paulo? Eu fui 2 dias, 2 dias? mas eu fui para Confragem. Mas Explica aí pro pessoal o que é O isso. que acontece? Eu fui mais porque é uma experiência, porque meu vizinho, na época eu morava em Ericeira, ele tem uma empresa de confragem. Explica pro pessoal o que é confragem. E
Confrade é que faz a estrutura da casa, o alicerce, mas a laje, tipo, como se fala o nome aqui em Portugal. Mas o certo já é confragem. É, Sabe o que é? confragem é confragem. É Ah, tá. confragem. É Eu tipo, não sei o que é é tipo isso o também. alicerce da casa no Brasil. Né? É coluna, Tipo, sim, a base, coluna, sei mas lá. aqui fala confrade, porque aqui tudo é a ferro, né? Você sabe que Entendi, todas sim. as casas aqui, por causa, né, do tempo, tudo tem que ter reforço muito de ferro. E falando nisso, pessoal, desculpa te interromper, Paulinho. Ó, o Nildon Júnior, que é o patrocinador do podcast, ele subiu um vídeo explicando o porquê as obras daqui de Portugal, eles colocam tanta estrutura de ferro, porque é muito importante. Entrem lá na página dele, vai estar na Sobre descrição isso. a explicação. Pronto, Paulinho, pode continuar, Aí, irmão. como o meu amigo é dono da empresa, ele falou assim, Paulo, porque na época eu vendia camisa, Sim. né? E eu tenho a loja de camisa ainda, só que na época eu chegava a vender 300 camisas por mês. Até mesmo essa daqui é de lá. Se quiser comprar, É grife, ó. só me chamar. É grife. E o meu amigo falou, Paulo, você tá com a vida muito boa, você quer ir trabalhar comigo? Aí eu, gostosão, falei, embora, deixa eu trabalhar, né? No outro dia ele chegou com tênis, uma treina e um martelo. Me deu novinho. Ué. Ué. Eu tô imaginando aqui o que aconteceu. Não, o Paulo com treina. Meu martelo. Deus. Não, aí pra piorar. Ele parecia, eu tô imaginando ele com essa treina, esse martelo, esse negócio, um chapéuzinho, parecendo aquele pessoal do Village People, sabe? Ia Cheguei, dar bacana demais. cheguei como não sabia fazer nada, ele falou assim, não, chega lá que o funcionário vai te orientar. Ah, quebra aquilo, fui quebrando tudo. Beleza. Aí trabalhei, eu olhando aquilo, e pior que tava 4 horas e meia hora, né? Aham. E eu falei, que sofrimento, velho. Aí no dia de manhã, ele mandou uma mensagem, ó Paulo, esse martelo que eu te dei e a treina e o sapato vai descontar no seu dia. Ô! E aí? Mas você levou embora pra casa também? Você pegou pra Então, você? Foi 2 dias eu trabalhando para pagar a treina. Oxe, o 2 sapato. dias? Misericórdia, Nossa, eu velho. guardava esse negócio até Ele foi hoje. fazer show na noite com essa treina. Misericórdia. Tu levou embora? Você levou Não, embora? eu levei embora, mas eu sumi a treina, subi o sapato, tudo. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu trabalhei 2 dias, só que eu não peguei o dinheiro não, ficou para pagar a treina. E a sua mãe? Sua mãe? Ah, você não vai mais não? Eu falei, não vou não, era só experiência. Pô, mas se você for ver a treina aqui não passa de Mas sapato, 5 euros. e o sapato, O sapato, martelo. o capacete, tem tudo? Cara, mas não Falando, vai ele passar de tava, 50 euros, ele velho. tava fazendo negócio do Village People. Ele tava mano. vestido de Vila de People. Mano, é caro, o sapato é caro, o martelo é caro, o capacetinho Rapaz. era amarelinho ainda, né, tá destacando longe. Opa, pode falar. Mas eu já tive outro trabalho ruim, muito horrível para mim, né? Quando eu cheguei a primeira vez, e olha que, tipo, eu trabalhava mais, era por mim, né? Porque Certo. no começo era só bola, a bola, e minha mãe me incentivava a bola. Só que depois que eu larguei de mão bola, arrumei alguns trabalhos, né? Teve um que foi até engraçado, eu nunca mais voltei. Foi pegar morango um dia. Você foi um dia? Rapaz, já... Ele foi pegador de morango. Meu Jesus. Morango do Nordeste, irmão. Eu olhava naquele sol, E o morango não, e o sol eu rachando. falei, Jesus. E a colheita do morango é no verão ou é verãozão? Verão. Nossa. Mas recebia pelo menos bem, né? Sim, 4 euros a hora. Meu Deus, 4 Jesus. euros a hora. O nosso amigo Alex, até mandar um abraço pra ele. Meu ele falou Jesus. que ele coletava laranja. Ah, Mano, ele falou que o trabalho é árduo mesmo. É. É embaixo do sol, sem... Cara, A Jéssica Flores, ela é uma influencer lá do norte. Ela colhia uva. o norte... Pancada, irmão. Uva. No caso do vinho, Pancada. é muito forte uva. Pancada, irmão. Pancada. Mas, ô, Paulo, o futebol que você já jogou no brasileiro e no europeu, correto? Aqui eu fiquei 1 ano e meio no Mafra. Exato. Para aquela câmera ali, ó. Dá um conselho pra molecada aí que quer vir jogar bola aqui, ou que até mesmo quer entrar para jogar lá no Brasil. Então, para quem quer vir jogar, vou contar uma história muito boa. Eu tenho 4 amigos que vieram jogar com empresários do Brasil para cá. Empresários falsos. Vieram, e o pior, né? Nada contra mineiro, mas todos eram mineiros e o empresário era mineiro. Para piorar, né? Que meu amigo mineiro aqui. Ele tá querendo me queimar. Não é isso. ele é de BH, é Ô, nóis. o cara cobrou 10 mil de cada um. Reais ou euros, Paulo? Reais. Reais. Dizendo que ia arrumar os testes para eles fazerem nos clubes. Que aqui o teste é uma coisa muito fácil de fazer, não tem conhecimento nenhum.
Tem lá, você pode entrar nos clubes em Lisboa, pode ser o Sintrense, Real Massamá, que você consegue. Trouxe jogadores tudo sem casa, nenhum tinha casa para morar. E descobriram que esse empresário era malandro, né? Que era tudo mentira, que era mineiro. E como eu jogava no Mafra, eu até um desses amigos mora em Lagos, que é o Guto, eles ficaram sem casa para ficar. E como minha mãe e meu pai é uma pessoa maravilhosa, colocaram tudo dentro de casa. Ficaram um mês, os 4 dentro de casa. E não pagaram nada, porque senão eles iam ficar na rua. E por incrível que pareça, tem um que é de Uberaba, que é o Djalma. Ele conseguiu um clube Cernache, acho que é o Cernachense. Ele jogou 3 jogos. Né? Como aí eu falo, tudo é Deus. Ele arrumou um contrato depois de 4 rodadas na Tailândia, que foi no Sul-Saquete da Tailândia, para ganhar $15 mil. Olha, bicho, isso é bom você falar isso aí, sabe por quê? Porque o que tem de picareta, empresário picareta É no o que Brasil mais é tem. brincadeira. Então, com certeza, para quem está nos vendo agora e que se ilude às vezes muito com esse mundo do futebol, fique esperto, tá? Comece a ficar esperto nisso aí. Você que tem um amigo. Peraí, o que- Jonathan vai ter que dar uma saidinha aí, ele já volta. Vai lá, irmão, vai lá. Vai lá. Ah, Mas continuando aí, você que tem um amigo aí que fala assim, fui convidado para ir para jogar na Europa. Não venha sem contrato, amigão. Não venha se não for um A empresário maioria de confiança, é tá? tudo caloteiro. E o pior de hoje, né, que infelizmente, por isso que o futebol está acabando. O jogador sai do Brasil, né, do Brasil, aí vem jogar no clube, eu vou falar distrital, né, que é uma divisão que não vou diminuir ninguém, mas é uma divisão que qualquer um joga, entre aspas. Sim. Aí o brasileiro chega aqui, joga num clube distrital, pode ser a última divisão, e posta no Instagram, na rede social, como se fosse um profissional. Exatamente. Antes do cara que querer jogar, ele já se acha que é melhor do que o outro. E não é nada ainda. Isso tem muito aqui. Para ele, estou em Portugal, estou na outra divisão, posto foto no Instagram, sou profissional. Pronto. Aí ilude os outros que estão lá, achando que é profissional já. E mentindo, Às claro. vezes os caras estão morando dentro de alojamentos aqui que não tem a menor condição nem de entrar, quanto mais de dormir, cara. Tem muita coisa aí por trás Mora que a em- maioria não sabe. Parque Que campismo. as pessoas não sabem. Às vezes o pai e a mãe lá tá lá no Brasil lá achando, fala, pô, meu filho tá bacana, tá bem, tá assim, não sabe que o filho às vezes está sofrendo aqui. Tá? Por quê? Por conta desses empresários safados que prometem mundos e fundos aí e chega aqui não é nada disso. Então, o pessoal tem que ficar bem espertinho com isso aí também, né? que aí eles pegam e até poupam seus pais, vamos se dizer assim, de Sim, falar a sim, realidade sim. lá no Brasil, mas aqui tá no maior veneno. Porque se falar, o pai vai ficar desesperado lá, E a manda mãe voltar. fica desesperada. Voltar como? Porque às vezes o cara não fica aqui, não tem dinheiro nem para comer. Mas tipo, aqui na Europa, é mais fácil a pessoa virar profissional ou no Brasil? É mais simples. Porque no Brasil você tem muita concorrência. A concorrência ela é enorme. E não é só com jogadores bons, é com dinheiro, né? No Brasil, o que manda é Também. empresário. Aqui se você realmente é bom, a oportunidade ela vai surgir. Então, você tem aqui os jogos distritais, igual o Paulo falou, que tem vários clubes aqui de olho naqueles jogadores que falam, opa, peraí, esse cara aqui serve. Tanto de pequeno quanto dos sêniores ali, dos profissionais. Tá? Porque eu fico vendo jogadores, crianças já, que começam a se destacar aqui, em alguns clubes daqui, já vem times grandes aqui já para buscar essas crianças, viu? Entendi. O Brasil já é mais Rapaz. complicado. No Brasil é muito complicado. No Brasil tem as chamadas peneiras, né? Sim. Que ali, se você tiver grana, você Eu entra. posso Que é senão- falar cobrado isso, ainda, né? As peneiras cobradas, tem que Exato. pagar para fazer a tem que peneira. pagar. Esse é o detalhe. Eu fiz isso em Goiás uma vez, tive que pagar na época, era muito dinheiro, R$30. Para 50 jogadores, como é que eles vão avaliar 50 jogadores? Em um jogo, um contra o outro, só coloca a bola e sai correndo atrás da bola. Às vezes nem avalia nada, né? Nem olha Só para arrecadar direito. dinheiro. A verdade é essa, porque para você entrar em um clube hoje no Brasil, é complicado. Se você Então- não tiver Empresário. um empresário, não só o empresário, mas tem que ter alguém lá dentro. Eu falo no Brasil, a gente tem que ter padrinho, né? Tem que ter um padrinho. Exatamente, a palavra certa é essa, padrinho. Padrinho. Aí Que senão não vinga. Não Lá não não dá. depende só do seu dom,
da sua habilidade. Depende do seu bolso. E é triste, né? E é triste essa triste situação, demais. porque aqui é totalmente diferente. Aqui eu vejo, eu acompanho todo dia crianças, porque é a diferença que nós falamos. Tá aí, nós caímos, rodamos e caímos na mesma diferença do futebol europeu para o futebol brasileiro. Aqui, menino, criança, bebezinho, já estão nos clubes ali, já aprende como é que é fazer, já tem o ritmo de treinamento, já tem ali um microciclo feito, está tudo bonitinho, sabe? Já tem um cronograma, já tem um esquema tático pré-definido pelos clubes. Porque aqui ele não começa lá no futebol de 11, ele começa no futebol de 7. A criança começa no futebol de 7, vai até o sub-12, do sub-12 ela passa para o futebol de 9, do futebol de 9 ela passa para os iniciados e assim vai subindo. Eu não sabia Até disso, chegar, não. exatamente, processo, tem né? um processo aqui. Eu que comecei E é- sempre foi de 11. E elas são preparadas desde pequena aqui a obedecer esse esquema tático. Coisa que no Brasil é diferente. Você pega lá, eles montam uma escolinha de futebol, aí coloca as crianças para jogar, aí uma criança vai se destacar mais ainda, quer driblar 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eles não estão enxergando que isso vai ser um problemão lá na frente. Não, e esse negócio que você falou é verdade. Eu levei o Gabriel para fazer um teste. Você viu lá no clube? Meu, os molequinhos, e o Gabriel tem 3 anos. Os molequinhos tudo de 3, 4 anos. O professor, Exatamente. mano, eu te juro, estava eu e a Isadora. Aí o treinador lá, qual que é o nome daquele rapaz que estava dando treino lá? Era uma mulher e um rapaz. Tinha o Que Vitor. tá- O Vitor, cara, um abraço, Vitor. Cara muito atencioso, muito top lá. Meu, ele pegava a bola assim e jogava pra cima e as crianças de 3 anos, cara, tinha que dar uma joelhada na bola, a bola subia e elas pegar na mão. Cara, o Gabriel não conseguiu fazer porque era o primeiro treino dele, ele, tipo, era uma novidade pra ele. Mas, cara, ele andava assim, ó, tipo, ele ia andando, joelhada na bola, pegava e dava um passo. E aí, assim, cara, as crianças de 3, 4 anos, cara. Sim, tem a 3, parte, 4 eles anos treinam a parte fazendo isso. física, treinam a parte de velocidade, Mas- a parte tática, a parte com bola, entendeu? Sim. Para você aprender a recepcionar uma bola, aqui eles falam recessão. Certo. Uma recessão, a recessão orientada, eles aprendem a ter um raciocínio mais rápido. É por isso que Sim. quando ele chega lá, ele já está, quando ele teve Tá essa preparado. base, ele já chega preparado. Porque é desde Já chega com novinho, né? Exatamente. Desde Ele novinho. Ele já está lá na frente. Meu, e ele fazia uns negócios assim, ó, nos cones assim, ó, ele andando com a bola assim, conduzindo a bola, que fala? Conduzindo assim a bola, isso e aquilo, e as criancinhas tudo atrás. O mais atrapalhadinho era o Gabriel, porque era o primeiro dia dele. o primeiro E treino. ele não estava com tênis apropriado, nem com roupa apropriada. Exatamente. Mas, tipo, meu, os molequinhos E você tudo... sabia que as crianças, aqueles molequinhos que você viu ali de 3, 4 anos, já disputam uma liga? Aqui? Já jogam um campeonato. Já jogam um campeonato que se chama Liga do Algarve. Nossa. É disputado. Inclusive, não sei se vocês sabem, tá? E para quem está Sim, sim. assistindo também, essas crianças, quando vão para os clubes aqui, tá? Qualquer um desses clubes, elas já são inscritas diretamente na FIFA. Você sabia disso? Sabia não. São todas Sério? inscritas. É porque para elas disputarem o campeonato, elas têm um cartão de jogo. E aí o clube vai, pede uma série de documentos, é pedido uma série de documentos, e o clube, que ela começou ali, da pequenininha ali, ela é o primeiro clube que escreve ela na FIFA. Aí, ou seja, na UEFA, ela é inscrita diretamente na UEFA. Automaticamente, se essa criança quiser sair do clube para um outro clube, ela tem que pagar o que foi gasto ali. Então, o clube tipo, tem que pagar essa é o não clube existe- que banca isso. não existe venda, tá? Não existe essa venda. Entendi. Mas eles bancam essa transferência. Nossa, que doideira. Nossa, Eu que vi legal. Isso também, cara, foi uma enrolação. E o clube tem que dar uma carta, tá? Autorizando a criança a sair. É Aí, assim que funciona. Nossa, que interessante, pra né? mim foi uma enrolação que lá no Brasil nós fala para ser federado, né? Aham. Cara, me enrolaram tanto que nunca me federaram. Né? Não, aqui Poxa, é diferente. A melhor coisa que você fez na sua vida foi não federar no Brasil. Eu falo, qualquer um. Quem não é federado no Brasil e vem para Portugal jogar bola, é a melhor coisa que faz na vida. Por quê? Porque você, quando é federado no Brasil, você tem que pagar a transferência da Federação Exatamente. Brasileira para a Federação Portuguesa. Você Exato. sabe quanto que é?
Não faço ideia, cara. 1.400 euros. É uma E quem graninha, paga é meu você. amigo. Nossa. E quem paga é você, não é o clube, não. E lembrando que o salário mínimo aqui é 800 euros. Então é quase 2 salários mínimos, Exatamente, galera. é isso Só pra vocês terem 1.400 noção. euros. Então você é um mano que só joga futebol, não trabalha e Ferrou. vai pagar esse negócio. Deu ruim. E Deu o ruim. empresário não vai pagar, o time não vai pagar Exato. porque os times, o clube chegava lá, pagava 1.400. Aí o lindão chegava 6 meses, saiu do clube para outro e o clube levava o prejuízo. É, Aí aqui, acabou. aqui a banda toca diferente. Entendi. Aqui é outra Quem coisa. paga é o jogador. Quer sair, o clube te dá a carta, ele te autoriza, mas tem que ser pago essa transferência. Entendi. Mas aí tem a Porque possibilidade do não clube pode que ser quer. vendido porque não existe um contrato, porque é criança ainda. Então não existe esse contrato profissional. Entendeu? Esse contrato só vai existir aqui quando ele tiver no primeiro ano dele de sêniors. Entendi. Aí ele já faz um contrato profissional. Mas é possível, então, do clube, por exemplo, você está jogando num clube A e o clube B quer muito você. E o clube B bancar isso daí para você sair ou não? Sim, a maioria faz isso, entendeu? Ah, quero sair desse clube, recebe uma proposta para ir para um outro clube aqui. Aí o clube tem que pagar essa transferência. O que você gastou lá, o que o clube X gastou, ele tem que pagar isso. Nessa brincadeirinha aí, nós temos alguns clubes aqui devendo uma graninha aí para outros clubes aqui. É normal. Entendi, entendi. Mas é isso então, pessoal. Galera, esse daqui é o pessoal que vai estar lá no BWS. Toda segunda-feira eles vão estar subindo episódio, comentando sobre a rodada do brasileiro, a rodada do europeu também, né, Luciano? E, na O Exatamente. Jonathan, galera, pegar tudo. Os principais jogos, como os da Champions, da Europa League. Eu não interessa o campeonato que for, mas Boa. se for uma partida boa, a gente sempre vai estar comentando. Não, e a galera vai estar com um cenário muito top, os caras tá preparado. E eu, logo, claro, vou contar meus hard. É, se você Vou tem contar curiosidade. tudo, porque o meu amigo Ulisses vai puxar minha orelha, mas eu vou contar umas coisas que vem forte. E é tudo lá no BWS lá, toda segunda-feira. Vamos subir o. Nós vamos ver o horário certinho, vamos estar passando, mas já está certo. Toda segunda-feira vamos estar subindo um episódio do BWS. Ou é o Black White Sports? Que é melhor? Exatamente. Black White Sport ou BWS? O que vocês acham BWS. melhor? BWS é mais, gruda Bacana. mais, né? gruda BWS, mais, é melhor, né? bacana. E também, Oxi! eu não falei, eu lembrei agora. Oxe, tava em outro mundo, Paulo. Uma ou duas rodadas, a gente vai ver certinho. A gente vai estar sorteando camisas. É mesmo? Ah, essa daí é nova, hein? Essa. Aí, Boa. pessoal, Eu vou poder participar, né, mano? camisa, Vai, hein? Sorteio vai. de camisa no programa. A única camisa que a gente não vai poder sortear é do Atlético Mineiro. Essa não. É porque a do Galo ela é mais especial, ela é exclusiva, tá? Então, para aquele pessoal ali exclusivo ali, nós vamos. Essas não dá, Então porque vai minha ter mãe sorteio. tá limpando muito chão lá com ela. Não. Mas é verdade, pessoal. Segunda-feira, a partir de segunda-feira. A partir vamos de estar segunda-feira. gravando. Não se esqueçam, entendeu? BWS Esporte, muita polêmica, muito jogo, muito bate-papo e vamos destrinchar tudo que tem acontecido aí no Campeonato Brasileiro, o que pode acontecer e o que acontece aqui pela Europa também. Vai dar Champions League, então vai dar bom. Tá? Ô, Jonathan. Esperamos vocês lá. Você postou, acho que foi lá no grupo lá nosso do WhatsApp, você postou uma final lá que vai ter. Quem era mesmo? Barcelona e Real Madrid. E aí, qual é o Copa do palpite? Rei. Qual é o palpite aí? Real Madrid. Bolão. E aí, Luciano? Barcelona. Eita! É pelo jogo da taça, né? E você, Paulo, você tá dividido? Copa do Rei. Pela Copa do Rei. Óbvio que o Real Madrid vai ganhar. Real E Madrid? lembrando, o jogo, você sabe onde vai ser o jogo? Esses caras são malucos. Você sabe onde vai ser o jogo? A final? Não. Vai ser em Sevilha. Então a gente tá bem próximo. Pronto, Vai ser em podemos ir lá Sevilha. ver. E o Podemos melhor, ir lá sabe ver. o que? Aí, ó, boa. O bilhete, o mais barato, é 42 euros, que eu já pesquisei, vai ser liberado na Federação Espanhola a ser vendido. E qual aí em setor? Sevilha. Qual setor? Podemos lá ver. O setor, Aí. não sei ainda, mas o mínimo é 42 euros e o mais caro é 220 euros. Podemos ir Opa. lá ver a vitória do Barcelona. Com certeza. vai levar Rapaz, muito- ó, e tá aqui do lado. BWS vai... Do ladinho, 5 horas daqui. Nossa, o BWS aí, e aí? Vamos encostar? E aí, negão, vai patrocinando? Ô, o homem do dinheiro é você, Paulo? Pô, mas seria bacana. Eu era o homem do dinheiro, mas eu conheci um moreno que levou todo o meu dinheiro. Ah! Dá ele. Não, mas é sério, e aí? Será que vamos subir lá pra Sevilha? Uai, pra mim tá Eu só tranquilo. não me recordo o Eu dia queria que vai ser. realmente. Eu acho que vai ser dia 28. Pô, seria Dia meu 28? sonho, Seria meu sonho. Mas aí já liberou a Bacana, compra hein? dos ingressos ou Ainda não?
Olhei hoje, não. Rapaz, Pai, Paulo, podemos chegar e fazer o seguinte aí para vocês. Vamos ver a final e podemos gravar de lá, inclusive. boa, ô, legal, No estádio, legal. hein? Vai ser top. Pra gente ver o Real Madrid sendo campeão mais uma vez. Eu acho que vocês vão ver o Paulo chorando. Seria bacana eles também comentar assim, uma partida que eles queria ver, pós-jogo também, para nós comentar sobre. Que nem teve a Também. do Vila Nova. O maior do Centro-Oeste sendo campeão, que é Ô, normal. Jesus Cristo. O maior. Cara, não, sério mesmo. Vamos fazer uma campanha hashtag Vila Nova Paulo. Pra, tipo, ele ganhar uma camiseta do Vila Nova assinada com todos os jogadores. Exatamente. Só Eu Cara, pra concordo, vocês eu verem. concordo. Só Eu pra vocês concordo. terem uma prova. O cara faltou na gravação, no trabalho, faltou no serviço, só faltou. Tá não- vendo aí, meter presidente do atestado. Vila? Manda uma camisa, manda uma vermelhinha aí pro Esse é Paulo. Tem que torcedor mandar, de tem que verdade. mandar, cara, porque não é possível. E falou mal do Goiás ainda aqui, velho. O Paulo é a única pessoa que eu conheço que torce pro Vila Nova. Sério. O mais É incrível. porque o Paulo gosta de sofrer um pouco. O Não. mais incrível que pareça, hoje em Lagos, eu mostrei pro Vitor, mostrei pro Thiago, tinha 2 torcedores do Vila Nova lá. Moço, eu conheci mais torcedor do Vasco, mano, do que do Vila Nova. Então pode preparar. Ele Se me tinham dois apresentou pela torcedores lá, vai acontecer um terremoto por aí. E era 2 que eu não conheço, porque eu conheço a Emilai, lá que trabalhou com você. Ela Vila Nova. Roxa, torcida organizada Mas, do Vila gente, Nova. Jesus. É o maior do Centro-Oeste. Eu vou te falar. Meu Jesus. Mas pronto, pessoal, se vocês querem ver essa resenha, vocês querem estar participando, pessoal, toda segunda-feira vai subir episódio com essa galera aqui. Vamos nos esforçar para ir lá em Sevilha, assistir a final, Afinal, fazer uns vídeos lá é meu sonho, velho. e se o Real Madrid ganhar, o Luciano põe uma camiseta do Real Madrid. Boa, boa. Fechou, Luciano? Sério? Não, é. Ué. E se o Barcelona ganhar, eles põem uma do Barça. Ah, mas daí nós não tá concordando. Ah, com isso. então Não, eu não, ganhei. ué. Eu já ganhei. Bora. O Barcelona, se o Barcelona perder pro Real Madrid, eu até corto um dedinho. O moço. O Barcelona não perde pro Real Madrid. Moço. Tô Moço. cravando aqui. Se o Barcelona perder, Real Madrid, o Luciano vai pagar um jantar pra mim à luz de vela. Ih, pagar Pronto. Não, mas sério, se perder, você põe a camisa do Real Madrid. Não, coloca a camisa do Real Madrid. E não, grava um avisa episódio. Simone, avisa Grava um Simone. episódio, É grava um complicado. episódio com a camisa do Real Madrid. Jogo do Real Madrid e Barcelona. Boa. vai gravar com a camisa. E Eu grava sei com a que- camisa. Eu sei que eu não vou precisar colocar. Eu sei que vai dar Barcelona. Então veremos. Então veremos, pessoal. Então é isso. Pessoal, eu agradeço os patrocinadores, Nildo Júnior. Ele é um influenciador digital que está em ascensão. Lá tem muito conteúdo. Se você quer virar um empreendedor aqui em Portugal, ali é o perfil certo. E agradecer o Estúdio Fusion, é a academia de Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA. Tem várias modalidades de luta e também eles têm uma associação que é contra o bullying. Eles preparam o seu filho fisicamente e psicologicamente para estar combatendo isso daí, porque está muito em alta. É um assunto bem chato, um negócio que não é legal, né? É um negócio, cara, sobe o sangue. Salta a tampa da panela, que nem a galera fala. Mas é isso, pessoal. Agradeço aos patrocinadores, agradeço a vocês aí por Nós ter que agradecemos aceitado aí, aí nós participar. Agradecemos pela oportunidade. E Foi um prazer. É um E- prazer eu participar. estar aqui na mesma mesa com um torcedor do Vila Nova. nossa, não, eu nem sabia que esse time existia, cara. Eu sinto prazer Agora porque tá ele sabendo. Jesus Cristo. Mas é sério, ó, vamos montar a hashtag do Paulo para ele conseguir uma camisa Paulo Villanova. assinada. Paulo Villanova. Paulo Villanova. Paulo Vila Nova. Paulo Villanova, vamos pegar e essa aposta tá cravada. Paulo, então você fica encarregado de ver os ingressos e mandar lá no grupo para nós, no Sim, WhatsApp. Vou ver todos os dias na federação. Todos os E dias. quem tiver interesse de ir, é só olhar na Federação Espanhola, que tem os bilhetes disponíveis lá. Tem que Boa. ser rápido. Seria muito top. Não, seria top demais. Nem Vai que, ser não, top. sério, nem que tipo assim, se não conseguisse ir todo mundo, pelo Eu menos vou fosse e uns vou dois. aproveitar e vou fazer o seguinte, vou até fazer uma viagem de lua de mel com a minha esposa, poxa. É não? Ó, rapaz. Veja a final e vou fazer uma viagem de lua de E mel. já vai viajar com a Coitada mulher. dela. O Luciano vai ficar triste. O Luciano não me leva a mal, não, mas eu acho que vai dar Real Madrid, Não cara. dá, de não verdade. dá, não dá. O Real Madrid é horroroso. Eu acho que dá Real Madrid, porque e vai ser gol E do Vini Júnior. Eu vou torcer ainda pro Vinícius Cara, jogar o tempo todo. Cara, tá? gente, não, peraí. Coloca aqui, coloca essa câmera aqui. Ele em campo é um jogador mesmo. Você que está assistindo hoje aqui, marque o Vini. Nós vamos fazer um corte do Luciano. Marque o Vini Júnior, até ele ver. Vamos marcar o Vini Júnior nos comentários. Marco Vini Júnior, ele em campo é um jogador a menos. Eu quero que ele jogue o tempo inteiro. Não, sei lá, Um que jogador a não tire o menos? Vinícius Júnior. Que
Vinícius Júnior em campo é perda de título certeira. É o que, Paulo? Fala aí, Paulo. O quê? Barcelona É o que, campeão. Paulo? Você é muito falador demais. Olha, vamos marcar o Vini Júnior. Vamos fazer uma campanha do Paulo Villanova e do Vini Júnior. Até o Vini Júnior ver. Rapaz, já imaginou se o Vini Júnior pega, mete um gol na final e fala, aí, Vini Júnior, Luciano. pipoquinho. E faz bem assim pra você, ó. Aquele velho do Que podcast nada. lá. Já imaginou, cara. Que Vinícius Júnior fazer gol no final? Você acredita nisso? Cara, quem fez os últimos os gols da final da Champions do Real Ah, Madrid? Olha, eu vou te falar uma coisa. Yamal e Lewandowski. E Rafinha. 3. E para não falar que o Barcelona vai ganhar de 3-0, eu vou falar, o Real Madrid ainda vai fazer um gol com o Rodrigo. Moço, qual que é a 3 a sua 1, opinião? Barcelona. O Real Madrid ganha quanto? Não, eu já dei minha opinião para meus amigos lá do Brasil, né? Que vai ser 3-2 pro Real. 3-2 pro Real. E aí, Virada, Luciano? vai ser de Você virada falou pra 3-1, 3 a né? 1 Barcelona. Paulo, e você? 2-0 Real Madrid. Eu falo 1-0. Eu acho que é um jogo de 1-0. Jogo de 1-0. Eu acredito no 3 a 1. O ataque do Barcelona é muito bom. Tem Vamos dois ver, jogadores então. Maravilhoso. Eu muito vi o rápidos ali. quanto ele é bom do Rafinha contra a Argentina. Vamos ver, vamos ver. Oh, e nós podíamos ir de carro, mano, e fazendo um vlog, um negócio bem Sim, legal, né? Sim, sim, vai ficar bacana. E na parte de baixo lá do campo, o Rafinha abraçando o argentino lá pedindo desculpa. Você viu isso? O lateral direito. Caramba. É complicado. Ah, foi mesmo. Foi? Abraçou, pediu desculpa. Foi pela vergonha que passou. É lógico, falou demais, aí passou Falou vergonha e muito deu no ruim. podcast do Romário, se ferrou. Apanhou dentro e fora. de Aí, ó. campo. Um aprendizado para vocês. Faça primeiro para depois falar, porque senão use o Rafinha de exemplo aí. Falou muito, falou demais e Verdade. deu ruim. Deu ruim. Mas é isso então, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado por ter ficado aqui até agora. Pessoal, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, visite as redes sociais dos patrocinadores, das nossas e da galera aqui que está somando com a gente. Tamo junto e não se esqueça que o sol é para todos e a sombra é só para quem faz acontecer. Tamo junto, pessoal, e até a próxima. Tchau, Obrigado, tchau. obrigado. Valeu.